Capítulo 1101. Chame o vento, invoque a chuva, arsenal mágico, desmoronamento da montanha, colapsos de terra, lua negra, céu limpo. Estes foram os 6 grandes feitiços do Imperador Celestial Baifan. Wang Lin já havia aprendido os 3 primeiros, e Qin Shui disse que os 3 últimos eram muito mais poderosos. Todos eles continham o poder de quebrar o céu. Mountain Crumble foi o primeiro dos 3 últimos feitiços. A intenção era tomar o poder de uma montanha em colapso, mas embora parecesse fácil, era extremamente complexo. As montanhas têm almas, portanto, se apenas a montanha desmoronasse, mas não a alma, o poder seria muito comum. Somente quando o corpo e a alma se desintegraram, o poder do Mountain Crumbles pôde ser exibido. Em um lugar cheio de montanhas, pode-se usar o poder do Mountain Crumbles, mas esse foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro Mountain Crumble seria como Qin Shui usava antes, onde não havia montanhas. Para formar uma montanha com seu sentido divino e então injetar energia de origem celestial para formar sua alma. O poder de Mountain Crumbles foi quando a energia de origem celestial e os sentidos divinos se desintegraram. Pegando emprestado esse poder para se integrar ao mundo e tornar reais aquelas incontáveis montanhas. Então o Crumble teria o poder de um feitiço de sacudir o céu. A chave do Mountain Crumbles não era o desmoronamento da montanha e sua alma, ou formar a montanha com uma só mente, ou infundi-la com energia de origem celestial. A chave era tornar tudo real. Como tornar uma ilusão real, esse foi o foco de Mountain Crumbles, também foi a parte mais difícil. Olhando para a erupção do vulcão distante e sentindo o desmoronamento do vulcão abaixo dele, Wang Lin abriu os olhos. Havia um toque de confusão neles. Wang, o que exatamente é verdade? O que é falso? Ninguém conseguiu responder a pergunta de Wang Lin. Ele silenciosamente olhou para a distância e sentiu as flutuações do mundo e gradualmente franziu a testa. Como fazer uma montanha feita de sentido divino real? Qin Shui não contou a Wang Lin sobre isso. A compreensão que Qin Shui deixara com Wang Lin também era muito vaga. Parecia que a intenção de Qin Shui era que Wang Lin o compreendesse por si mesmo e não o passasse como uma herança. Verdadeiro. Falso. É como a vida e a morte, causa e efeito kármico. Wang Lin fechou os olhos e continuou a pensar. O vulcão abaixo dele entrou em erupção ainda mais violentamente e causou a erupção de vulcões ainda mais distantes. Em um instante, Wang Lin foi cercado por uma magia sem fim. O tempo parecia durar para sempre. Após um período de tempo desconhecido, Wang Lin abriu os olhos, mas eles ainda estavam confusos. Ele colocou a mão direita no caixão e o fez se transformar em um raio de luz que desapareceu. Wang Lin se levantou e inesperadamente pulou na boca do vulcão. Magma denso espirrou, mas não foi capaz de parar Wang Lin. Ele rapidamente se moveu através da lava e logo alcançou as profundezas do vulcão. Ele se sentou em posição de lótus, então suas mãos formaram um selo e ele abriu os braços. Seus olhos brilharam intensamente e então ele os fechou mais uma vez. Eu não me importo se é verdadeiro ou falso. Se não há nada verdadeiro no mundo, não há nada falso. O verdadeiro e o falso são apenas as 2 faces da mesma moeda, e são semelhantes à vida e à morte. Se não houvesse vida, não haveria morte. Se não há causa kármica, então naturalmente não há efeito kármico. Muzi disse antes que todos os domínios são formados pelo estado de minha mente. Tudo aparece, como quisermos. No momento em que os olhos de Wang Lin se fecharam, toda a energia de origem do fogo dentro de seu corpo foi para a lava e lentamente se fundiu com a lava. Nesse momento, era como se ele fosse lava. Depois de se fundir com a lava, a energia de origem do fogo de Wang Lin se espalhou e começou a se fundir com o vulcão ao redor da lava. Finalmente, ele se tornou um com o vulcão, também. Isso não acabou. Conforme sua energia de origem do fogo se espalhou, a lava, o vulcão, a fumaça preta e toda a energia de origem do fogo se integraram em um só. Neste momento, Wang Lin sentiu uma aura ancestral deste vulcão. Esta antiga aura era a alma deste vulcão. Quando ele sentiu a alma do vulcão, a alma original de Wang Lin saiu e se fundiu com o vulcão mais uma vez. Nesse instante, Wang Lin se sentiu como se fosse o vulcão. A antiga alma do vulcão permitiu que Wang Lin visse várias cenas quando se fundiu a ela. Ele viu um planeta em chamas e, à medida que a terra tremia, uma montanha foi nascendo aos poucos. A montanha estava cheia de energia de origem do fogo. Com o passar do tempo, essa energia originária do fogo tornou-se lava e, finalmente, quando atingiu o limite,
O topo da montanha desmoronou e uma densa lava jorrou. Ele viu como o vulcão se acalmou gradualmente após a erupção. Como bestas ferozes que poderiam sobreviver aqui passaram. Ele também viu os discípulos da seita divina Pássaro Vermilion voando. Conforme as ondas de calor passavam, as sementes de algumas plantas que poderiam sobreviver aqui voaram. A grama vermelha cresceu gradualmente, secou e cresceu novamente. Este ciclo continuou por um período de tempo desconhecido antes que a terra tremesse mais uma vez e o vulcão entrasse em erupção novamente. Dezenas de milhares de anos se passaram pelos olhos de Wang Lin em um piscar de olhos. Wang Lin gradualmente esqueceu sua intenção original e sua identidade como cultivador. Era como se ele realmente tivesse se tornado o vulcão, se tornado a alma do vulcão. As erupções do vulcão eram como ele desabafando. Nesse momento, Wang Lin ganhou a iluminação inconscientemente. Eu sou o vulcão. Minha ira é a erupção. Com essa iluminação, o senso divino de Wang Lin começou a se espalhar. Logo, todos os vulcões ao redor estavam dentro de seu sentido divino. Seu sentido divino se espalhou e se fundiu com cada um dos vulcões. Ainda mais, cenas encheram a mente de Wang Lin. Ele viu ainda mais erupções vulcânicas e sentiu ainda mais a fúria dos vulcões. Seu sentido divino se espalhou lentamente até cobrir todos os vulcões do planeta. Nesse momento, era como se ele tivesse milhares de avatares, e cada um deles fosse um vulcão. Este é. Um ancião da seita Pássaro Vermilion de repente abriu os olhos com dúvida. No entanto, ele logo olhou para o vulcão que Wang Lin estava. É o Divino Imperador. Embora sua aura fosse antiga, como um ancião no estágio do Nirvana Shatere, ele era naturalmente capaz de distingui-la. No entanto, ele ainda estava chocado. O que o chocou foi que, embora fosse a aura do Divino Imperador, era muito diferente da aura do pequeno cultivador de que ele se lembrava. Anteriormente, Wang Lin era apenas um cultivador do Nirvana Skriya que se cultivou por menos de 2000 anos. Embora este grupo de anciãos reconhecesse Wang Lin superficialmente, eles estavam um pouco relutantes no fundo. No entanto, a aura parecia tão antiga que ele se sentia como um novato antes dessa aura. Horrorizado, o velho imediatamente voou para o ar. Ele imediatamente sentiu que os outros 3 anciãos do planeta também haviam aparecido. Os outros 3 também ficaram chocados. Aparentemente, eles haviam feito a mesma descoberta do primeiro velho. Neste momento, todos os membros da seita divina Pássaro Vermilion despertaram de seu cultivo. Eles podiam sentir claramente que, naquele momento, parecia que um sentido divino muito antigo havia se espalhado. Se fosse assim, não seria muito. Os 4 anciãos ficariam chocados, mas isso não os afetaria muito. No entanto, o que aconteceu a seguir fez os 4 respirarem fundo. Este sentido divino varreu e cobriu todo o planeta. Parecia que todos os vulcões do planeta haviam despertado e entrado em erupção ao mesmo tempo. O planeta inteiro parecia estar roncando, e esse som de estilhaçar a terra substituiu todos os outros sons do mundo. Nesse momento, a antiga aura dentro daquele sentido divino aumentou muito. Era como se as auras antigas tivessem sido reunidas de todos os vulcões para criar esse poder do tempo. O céu estava coberto por uma névoa negra e lava vermelha brilhante e fluiu no chão. Nesse momento, as expressões dos 4 anciãos mudaram muito. Todos os discípulos da seita divina Pássaro Vermilion imediatamente deixam este planeta de cultivo. Um dos anciãos rugiu como um trovão. Logo, todos os discípulos da seita divina Pássaro Vermilion voaram para o alto. Os 4 anciãos também avançaram enquanto carregavam todas as pessoas do planeta. Todos estavam em pânico, e a maioria deles não sabia o que estava acontecendo. As expressões dos 4 anciãos eram extremamente sombrias. Eles estavam cheios de insatisfação com o novo imperador divino que havia causado isso. No entanto, logo quando sua insatisfação apareceu, aquele sentimento divino de repente começou a se espalhar. Ele passou pelos membros da seita divina do Pássaro Vermilion e se espalhou pelo campo estelar em chamas. À medida que o sentido divino se espalhava, outro planeta foi cercado e fundido com ele. A antiga aura ficou ainda mais forte e muitos membros da seita divina Pássaro Vermilion também voaram daquele planeta em pânico. À medida que o sentido divino se espalhou, todos os planetas de cultivo começaram a se fundir com ele. À medida que ficava cada vez mais forte, um sentido divino inimaginavelmente poderoso apareceu no campo estelar em chamas. Todos os membros da seita divina Pássaro Vermilion voaram dos planetas de cultivo.
Big, Ead e outros que o Anglin conhecia fizeram o mesmo. Nesse momento, uma onda apareceu fora do campo estelar em chamas onde a seita Pássaro Vermelhão estava localizada. Uma pessoa saiu. Essa pessoa era um velho com cabelos brancos e uma túnica vermelha. Se Anglin visse essa pessoa, ele a reconheceria imediatamente como Mestre Flamespark. No momento em que Master Flamespark apareceu, outra onda ecoou e outra pessoa saiu. No momento em que essa pessoa apareceu, uma aura fria se espalhou. Este era um homem de meia idade que usava uma túnica azul e era extremamente bonito. No entanto, seu rosto estava pálido, como se ele estivesse morto. Mas as flutuações de cultivo dessa pessoa fizeram com que as pupilas de Mestre Flamespark diminuíssem. Ali havia Master Flamespark. O olhar frio do homem de meia idade passou por L. Um dos 9 reis da seita cadáver, só não sei qual. A voz do Mestre Flamespark estava calma, mas ele olhou para o homem de meia idade. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1102. Capítulo 1102. Neste momento, todos os planetas de cultivo dentro da seita divina do Pássaro Vermelhão foram envolvidos por esse sentido divino. Uma aura antiga preencheu todo o campo estelar, e todos os anciões ficaram muito chocados. Embora seus níveis de cultivo fossem altos, eles não podiam imaginar que feitiço este novo imperador divino estava cultivando para atingir um nível tão assustador. Mesmo com seus níveis de cultivo e discernimento, era compreensível que eles não pudessem entender o poder dos feitiços do imperador celestial Baifan. O sentido divino de Anglin, originalmente não poderia cobrir até aqui, mas neste momento, ele havia esquecido tudo e se tornou as almas dos vulcões. Ele também se fundiu com as almas de cada planeta e emprestou seu poder para se espalhar. Foi assim que a situação atual pôde ocorrer. A raiz de tudo isso ainda era o feitiço Mountain Crumbles do Imperador Celestial Baifan. Neste momento, o divino de Anglin reuniu as almas de todos os planetas de cultivo dentro do campo estelar. A antiga aura que as pessoas sentiam dentro desse sentido divino fazia com que parecesse que iria se deteriorar. Nesse momento, todos os membros da seita divina do Pássaro de Vermilion, incluindo os mais velhos, faziam parte do sentido divino de Anglin. Todos eles podiam sentir claramente essa aura, e todos os mais velhos ficaram extremamente chocados. O descontentamento no coração dos primeiros 4 anciãos que perceberam que isso já havia desaparecido e foi substituído pelo choque do que aconteceu depois. Se não houvesse causa kármica e nenhum efeito kármico, então não haveria karma. Se não houvesse vida, não haveria morte. Sem vida e morte, tudo seria eterno. Se houver verdade, não haverá falso. Verdadeiro e falso são separados por apenas um pensamento. Uma voz ancestral veio do sentido divino e ecoou nos ouvidos de todos. Então é assim. É só um pensamento. Não admira que o irmão mais velho Qin Shui não tenha deixado nenhum detalhe. Depois de entender, você entende. Enquanto o pensamento ecoava, Wang Lin pareceu despertar. No momento em que ele acordou, o campo estelar em chamas mudou de repente, as almas dos planetas saíram e todos os vulcões dos planetas entraram em erupção ao mesmo tempo. As erupções de todos os vulcões no campo estelar causaram um estrondo estrondoso que ecoou pelo campo estelar. Foi neste momento que Master Flamespark e o terceiro rei da seita cadáver entraram no campo estelar em chamas. No momento em que eles entraram, os olhos do terceiro rei da seita cadáver brilharam de repente e se encheram de descrença. Com seu cultivo, ele imediatamente sentiu que este campo estelar estava coberto por um sentido divino inacreditavelmente grande. O poder do sentido divino foi tão abalador que até ele não pôde deixar de suspirar. Do jeito que ele via, era como se ele não estivesse enfrentando uma pessoa, mas sim os planetas de cultivo que existiram por incontáveis anos. Essa aura antiga fazia até ele se sentir um novato. Pássaro divino Imperador Vermilion. O primeiro pensamento que apareceu na mente do homem de meia-idade foi o Imperador Divino Pássaro Vermilion, que ele ainda não conhecia, mas que sentiu que não estava certo. Pelo que Li Yinzi havia relatado, o novo Imperador Divino Pássaro Vermilion era alguém que não cultivava há muito tempo. Poderia ser o velho Imperador Divino Pássaro Vermilion? As pupilas do homem de meia-idade encolheram e ele ficou muito cauteloso. A expressão do Mestre Flamespark também mudou muito depois que ele entrou no campo estelar. Ele imediatamente sentiu a sensação divina gigante que chocou sua mente. Isso é. Os olhos do Mestre Flamespark revelaram um choque inimaginável. Em sua opinião,
O poder desse sentido divino não poderia ser descrito em palavras. Não era algo que um cultivador pudesse possuir. No momento em que eles sentiram essa sensação divina, Wang Lin naturalmente sentiu Master Flamespark, o homem de meia-idade. Seu sentido divino de repente se moveu em direção aos dois. O movimento de seu sentido divino causando um estrondo estrondoso para ecoar no campo estelar em chamas. Master Flamespark. Uma mensagem veio desse sentido divino e ecoou pelo campo estelar. Master Flamespark engasgou. Essa sensação divina parecia familiar, e ele até tinha um palpite sobre a quem pertencia, mas não conseguia acreditar. Sua expressão ficou séria. Vossa Excelência é Vermilion Beast Divino Imperor. O senso divino de Wang Lin fez com que um trovão rugisse pelo campo estelar. Você é Wang Lin. Os olhos do mestre Flamespark se arregalaram e o choque em seus olhos se tornou monstruoso. Não só ele, mas o terceiro rei da seita cadáver era o mesmo. Deve ser alguém da seita cadáver. O sentido divino de Wang Lin enviou lentamente uma mensagem. Seu senso divino agitou o mar de chamas e lentamente cercou o homem de meia-idade e o mestre Flamespark. O homem de meia-idade disse: este velho é o terceiro rei da seita cadáver. Embora ele parecesse calmo e fosse impossível ver suas emoções, o pavor que ele sentia da seita divina do pássaro vermelhão em seu coração se abateu profundamente. Ele veio originalmente com a intenção de observar a seita divina do pássaro vermelhão, mas agora não havia a necessidade de observar. O homem de meia-idade apertou as mãos e disse lentamente: alguns dias atrás, o júnior da minha seita cadáver, Lin Zi, trouxe de volta um jade. Esse velho veio perguntar onde está a localização da coisa gravada dentro do jade. Se o divino imperador me disser, minha seita cadáver ficaria profundamente em dívida. Mestre Flamespark suprimiu o choque em seu coração e também perguntou: Wang Vermilion Beast Divino Imperor, Lin Zi também trouxe um jade para o templo celestial do trovão. Minha dúvida é a mesma: onde fica o local descrito no jade? Com o cultivo de Master Flamespark, ele foi vagamente capaz de ver algumas pistas de por que o senso divino de Wang Lin foi capaz de se tornar tão poderoso. No entanto, um feitiço que permitiu que o sentido divino de alguém se fundisse perfeitamente com todos os planetas, no campo estelar o aterrorizou. O mistério da seita divina Pássaro Vermilion aumentou ainda mais no coração do mestre Flamespark. Eu posso te dizer a localização do lugar no jade. No entanto, ele está cheio de perigos. Se vocês vão ou não, depende de vocês. Enquanto o sentido divino de Wang Lin ecoava, incontáveis pontos de luz apareceram diante do mestre Flamespark e do homem de meia-idade, para formar um mapa estelar. Este mapa estelar revelou claramente o planeta Suzaku. Depois de piscar por algumas respirações de tempo, ele desapareceu gradualmente. Os olhos do mestre Flamespark brilharam e disseram: planeta Suzaku. O homem de meia-idade sorriu e disse calmamente: Divino Imperador, você deve ter outros planos se está revelando uma informação tão importante agora. Cada um tem suas próprias necessidades. Estou apenas pegando uma faca emprestada para matar a pessoa que guarda aquele cadáver. Wang Lin enviou uma mensagem. Não havia necessidade de escondê-lo da seita do cadáver e do céu do céu. Bom. O Divino Imperador é realmente sincero. Minha seita cadáver concordará com este assunto. O homem de meia-idade não esperava que a resposta de Wang Lin fosse assim. Depois de rir, ele olhou para onde o sentido divino de Wang Lin estava vindo antes de apertar suas mãos e sair. Master Flamespark ponderou um pouco. Depois que o homem de meia-idade saiu, ele olhou para Wang Lin com um olhar complexo e suspirou. Eu subestimei você. Eu não pensei. Wang Lin, esqueça o fato de que eu sou o mestre do templo celestial do trovão e você é o imperador divino, Pássaro Vermilion. Como eu tratei você? Wang Lin ponderou um pouco e enviou uma mensagem. Nada mal. Os olhos do mestre Flamespark se estreitaram e ele perguntou: você está realmente sendo sincero? Wang Lin, só quero saber se o que você disse no jade é verdade, ou não tem certeza. Mestre Sênior Flamespark, não vou te enganar. As informações do jade são verdadeiras. Master Flamespark acenou com a cabeça e nenhum Elionger falou. Ele juntou as mãos e deixou o campo estelar em chamas. Depois que os dois se foram, a sensação divina que cercava todo o campo estelar desabou em incontáveis pedaços que se dissiparam dentro do campo estelar. Todas as partes que pertenciam às almas dos planetas voltaram para seus respectivos planetas.
Quando o sentido divino entrou em colapso, afetou a energia de origem no campo estelar e chocou todos os membros da seita divina Pássaro Vermilion. Os vulcões pararam de entrar em erupção no planeta onde Wang Lin estava. Dentro do maior vulcão, Wang Lin abriu lentamente os olhos. Seus olhos estavam muito brilhantes e a luz penetrava na lava de dentro do vulcão. Meu domínio começou com o ciclo de vida e morte e depois evoluiu para o karma. Agora, pegando emprestado a compreensão de Mountain Crumbres, tive um vislumbre do verdadeiro e do falso. Com o pensamento, meu domínio do karma estava completo e rompeu o estágio do Nirvana Skriya e entrou no estágio do Nirvana Cleanser. Meu domínio também evoluiu para verdadeiro e falso devido à compreensão de Mountain Crumbres. Este verdadeiro e falso é diferente de ilusões. Este é um grande Dao. Wang Lin se levantou e com um passo ondulações apareceram na lava. No instante seguinte, Wang Lin apareceu do lado de fora. Ele olhou para o mundo e gradualmente sorriu. Nirvana Cleanser. Wang Lin respirou fundo e pôde sentir claramente a diferença em seu corpo. Antes, a energia da origem do fogo dentro de seu corpo havia atingido um limite, mas agora, com um pensamento, toda a energia da origem do fogo ao redor dele subia para seu corpo. Quando a energia de origem invadiu seu corpo, a mão direita de Wang Lin se estendeu e uma rachadura apareceu diante dele. Esta rachadura não estava estável quando apareceu, parecia que poderia quebrar a qualquer momento. No entanto, uma energia infinita de origem saiu da mão de Wang Lin e avançou contra a fenda. Ele começou a se expandir e sons de estalo ecoaram dentro da fenda. O espaço dentro da rachadura tornou-se maior e, à medida que mais energia de origem entrava, ela se tornava mais estável. Finalmente, atingiu um limite e ficou estável o suficiente para não entrar em colapso facilmente. Não haverá mais necessidade de usar um saco de contenção. Wang Lin sorriu enquanto dava um tapa em sua sacola de contenção e tudo dentro voou pela fenda. Logo, a sacola de contenção estava vazia e Wang Lin esfregou entre as mãos para transformá-la em pó. Sua mão direita apontou para a fenda para deixar para trás sua impressão divina dos sentidos. Então ele acenou com a mão e a fenda se fechou e desapareceu. Nesse exato momento, a expressão de Wang Lin mudou e seus olhos ficaram frios. Toda sua pessoa ficou fria. Ele deu um passo e apareceu no céu. Ele viu um mosquito lutar para voar em sua direção. O bicho mosquito estava completamente roxo, mas coberto de sangue. Parecia muito desanimado e obviamente estava gravemente ferido. Se não fosse pelo único pensamento de retornar ao encontro de seu mestre, ele já teria morrido. Em particular, havia uma ferida horrível nas costas do mosquito que emitia um gás verde. Até sua longa boca estava quebrada. Quando o bicho mosquito viu Wang Lin, soltou um grito triste e voou em sua direção. A mão direita de Wang Lin atingiu as costas do mosquito e o gás verde se dissipou. Então sua mão esquerda alcançou o vazio, fazendo uma rachadura aparecer. Ele imediatamente tirou uma grande quantidade de comprimidos para alimentar o bicho mosquito. Ao mesmo tempo, seu sentido divino penetrou na mente da besta mosquito. Enquanto ele procurava suas memórias, a expressão de Wang Lin tornou-se sombria e uma monstruosa intenção de matar irrompeu. Eles estão cortejando o DATH. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1103. Mar Nuvem. Capítulo 1103. Mar Nuvem. Na área central da Aliança, havia um campo estelar cheio de escombros. Havia 3 jovens em amarelo, movendo-se cautelosamente para frente. Os 3 estavam em um estado lamentável. Um deles tinha um grande ferimento na perna direita que revelou os ossos. Embora estivesse enfaixado, estava uma bagunça sangrenta e seu rosto estava extremamente pálido. Os outros 2 também ficaram feridos, especialmente a pessoa do meio, que segurava o incenso. Ele tinha um buraco à direita do peito, e sangue, ocasionalmente borbulhava dele. Embora ele estivesse aguentando, um pai teve que apoiá-lo. Atrás dele estava um grupo de cerca de uma dúzia de mosquitos. Os mosquitos ficaram levemente feridos, mas isso não afetou seus movimentos. Seus olhos vermelhos estavam fixos nas 3 pessoas diante deles, mas devido ao incenso, eles os seguiram involuntariamente. Droga, nós deixamos aquela criança, gigante, mosquito rei, fera fugir. Se pudermos trazê-lo de volta ao mar das nuvens, podemos trocá-lo com a seita da estrela negra por um líquido da praga do céu extremamente precioso. O jovem com o ferimento na perna praguejou e ficou frustrado com a situação. O jovem com o buraco no peito gritou: "Calha a boca!"
Aquele rei mosquito deve ter sido criado por alguém. Somente um cultivador poderoso, na aliança, seria capaz de domar esses gigantes mosquitos que invadem o mar das nuvens. Nós três devemos nos encontrar com o mais velho o mais rápido possível. Caso contrário, uma vez que esse cultivador nos encontre, as consequências serão inimagináveis. Depois de tudo ter corrido tão bem, não achei que o gigante mosquito bicho-rei começaria a lutar de repente depois que deixássemos a região de Éster. Isso fez com que todos os mosquitos começassem a se rebelar. Se não tivéssemos usado 2 incensos de alma de mosquito, temo que nós três não teríamos sido capazes de levar esses mosquitos gigantes para longe e teríamos sido comidos por eles. Infelizmente, o rei mosquito gigante fugiu. No entanto, 19 mosquitos gigantes são suficiente para nós três obtermos grandes benefícios. Mesmo dentro da seita Portão do Céu, nosso status será imediatamente diferente. O último jovem de amarelo olhou para os mosquitos com olhos sérios. Enquanto os três voavam, eles gradualmente entraram nas profundezas do campo estelar cheio de escombros. Havia uma área coberta por uma tela de luz verde. Cada um dos três pegou um jade e mordeu a língua para cuspir sangue nos jades. Naquele instante, os 3 jade brilharam intensamente e voaram em direção à tela de luz. Ondulações apareceram na tela de luz e então um vórtice se formou. Os 3 avançaram para o vórtice. As mais de uma dúzia de mosquitos também foram sugadas. Quando reapareceram, os 3 e os mosquitos estavam dentro da cortina de luz. Os 3 relaxaram visivelmente. O jovem segurando o incenso disse: é realmente estranho que mosquitos gigantes do meu Cloud Star System apareçam como ele. Felizmente, não havia muitos. Se fosse um grupo de dezenas de milhares como o que vimos no Reino Celestial do Vento. O jovem estremeceu e o medo encheu seus olhos. Esqueça. É inútil pensar mais nisso. Já verificamos no Amiatro que a seita nos pediu para verificar. Devemos partir o mais rápido possível. Eu tenho um mau pressentimento. Os 3 se entreolharam e continuaram voando para frente. Um momento depois, uma formação gigante formada por escombros apareceu diante deles. Explosões de luz verde vieram da grande formação. Além disso, quase 100 cultivadores estavam movendo entulho aqui adicionando-os à grande formação. Havia 2 velhos parados acima da grande formação. Eles usavam roxo e tinham cabelos brancos, mas seu sim emitia olhares poderosos. Os 2 estavam falando em voz baixa e apontados para a grande formação abaixo. A chegada dos 3 chamou a atenção do pessoal daqui, mas eles não ligaram muito. No entanto, quando seus olhares pousaram nas bestas mosquitos atrás deles, todos os seus rostos mudaram. Alguns que eram mais tímidos e tinham muito medo dos mosquitos, exclamaram em voz alta: gigante! Mosquitos gigantes! De repente, ocorreu um alvoroço e aqueles quase 100 cultivadores pararam o que estavam fazendo e olharam para os mosquitos. As 3 pessoas vestidas de amarelo ficaram muito orgulhosas com a reação que tiveram. Quando os 3 viram esses mosquitos, eles tiveram quase as mesmas expressões. 2 raios roxos se fecharam. Eram os 2 anciãos. Um de seus olhares passou por mais de uma dúzia de mosquitos e gritou para os cultivadores: o que há para olhar? Rapidamente, construa a formação. Com o grito do velho, os cultivadores ao redor se espalharam para continuar o trabalho inacabado. No entanto, eles ocasionalmente olhavam para os mosquitos com ganância em seus olhos. Depois que o velho terminou de gritar, ele olhou para os mosquitos com um brilho estranho nos olhos. Então ele olhou para os 3 jovens em amarelo e perguntou: Sushin, qual é o problema com esses mosquitos gigantes? O jovem com ferimentos no peito imediatamente relatou tudo respeitosamente. Finalmente, ele hesitou um pouco antes de falar sobre o que aconteceu no caminho para cá e como o gigante mosquito rei escapou. Depois que o velho ouviu isso, sua expressão tornou-se sombria. Ele olhou para o outro ancião e seus olhos brilharam e havia uma expressão preocupada oculta em seus olhos. Se esses mosquitos gigantes não têm dono, não importa. Mas essa chance é quase zero. Podemos provocar alguém que possa criar esses mosquitos gigantes. Os mosquitos gigantes são muito valiosos no Cloud Star System. Essas feras costumam viver em grupos de centenas de milhares, o que os torna muito difíceis de capturar. Mesmo os cultivadores de nível 6 ou superior teriam que gastar muito trabalho para tentar capturá-los. Essas mais de uma dúzia de bestas mosquitos gigantes valem uma grande riqueza para a minha seita Portão do Paraíso.
Os dois olharam nos olhos um do outro e viam a ganância e a determinação nos olhares um do outro. Com a tela de luz verde, não será fácil para os cultivadores da aliança entrarem. Mesmo se um cultivador do Nirvana Shatterer chegasse, levaria vários dias para quebrar esta formação que nos foi dada por uma seita de nível 8. Só precisamos ganhar algum tempo para voltar ao sistema Cloud Sesta. Se eles nos perseguirem até o sistema Cloud Sesta, HMPH, vamos garantir que eles nunca voltem. Acelere a construção da formação. Os dois chegaram a um consenso. Os 3 jovens que trouxeram as bestas mosquitos ficaram empolgados. Como os elders concordaram com esse assunto, eles estavam seguros. Uma vez que eles retornassem à seita, haveria definitivamente recompensas para os 3. O jovem com a perna machucada riu com orgulho. Agora eu quero ver o mestre das bestas mosquitos chegar. Quero ver como ele tentará quebrar a cortina de luz e como terá que assistir impotente enquanto saímos com seus mosquitos. Nesse momento, o dono dos mosquitos, Wang Lin, levantou a mão e sua expressão tornou-se extremamente fria. Se alguém conhecesse Wang Lin, saberia que ele estava furioso agora. Wang Lin tinha seus próprios princípios. Se os outros não o ofendessem, ele não os ofenderia. Se não fosse pelo fato de que Tu Sen viria caçá-lo de qualquer jeito, ele não tramaria contra Tu Sen. Seus mosquitos não haviam provocado a outra parte, mas foram atraídos por eles. Eles também haviam ferido gravemente os mosquitos, e isso afetou os resultados financeiros de Wang Lin. A mão direita de Wang Lin encerrou-se impiedosamente enquanto ele olhava para o céu. Quando ele alcançou o estágio do Nirvana Cleancer, ele sentiu uma pitada de retribuição divina. No entanto, ele estava dentro da seita divina do pássaro vermilion. Se a retribuição divina viesse, poderia causar danos inimagináveis à seita divina pássaro vermilion. Mesmo que os outros pudessem ajudá-lo, Wang Lin não precisava de ajuda agora. Ele queria testar o quão forte seu fogo e trovão eram dentro dessa retribuição divina. Se fosse no passado, Wang Lin não seria capaz de mudar quando a retribuição divina viesse. No entanto, depois de aprender as 9 transformações misteriosas, ele conseguiu. No momento em que ele alcançou o estágio de limpeza do Nirvana, ele usou as 9 transformações misteriosas para selar seu cultivo à beira do Nirvana Scryer para evitar a retribuição divina. Wang Lin sabia que ele só precisava de um pensamento para realmente alcançar o estágio do Nirvana Cleancer. Naquele momento, a retribuição divina chegaria rapidamente. Ele originalmente planejou deixar a seita divina do pássaro vermilion para encontrar um lugar remoto na região oriental para passar pela retribuição divina. No entanto, a aparência de seu bicho mosquito mudou rapidamente a opinião de Wang Lin. Com um aceno de mão direita, ele colocou o mosquito gravemente ferido na fenda. Em seguida, Wang Lin deu um passo à frente com base na rota das memórias da besta mosquito. Com este passo, ondas apareceram antes de Wang Lin e ele desapareceu sem deixar vestígios. Dobra espacial. As ondulações apareceram na extremidade leste do Aliança Star System. As ondas de ondulação se espalham como se uma pedra tivesse sido jogada na água. Wang Lin saiu do centro das ondulações preenchido com a fria intenção de matar. Os arredores estavam completamente silenciosos enquanto Wang Lin olhava ao redor. Este foi o local onde lutaram os mosquitos e os 3 cultivadores de amarelo. A intenção de matar passou por seus olhos quando ele deu um passo à frente. Ele então se transformou em um raio de luz, avançou e desapareceu instantaneamente. Explosões de rugidos estrondosos ecoaram pelas estrelas enquanto Wang Lin era muito rápido e criava estrondos sônicos. Ele estava vestindo uma túnica branca como a neve. Sua mão direita alcançou o vazio e o mosquito gravemente ferido voou para fora. As pílulas de Wang Lin eram todas celestiais, então todas eram muito boas. Depois de tomar os comprimidos, o mosquito pareceu um pouco mais animado e as feridas pararam de sangrar. No momento em que apareceu, revelou o mesmo olhar frio de Wang Lin. Ele olhou para frente e soltou gritos ásperos. Obviamente, foi muito relutante. Se não fosse pelo incenso, como um rei dos mosquitos com mais de uma dezena de mosquitos poderia ser gravemente ferido por aqueles 3 pequenos cultivadores e até mesmo ter seus subordinados capturados. Nunca sentiu esse tipo de humilhação desde que começou a seguir Wang Lin. Nesse momento, com seu mestre por perto, o bicho mosquito ficou imediatamente enérgico. Ele escolheu uma direção e avançou. A expressão de Wang Lin tornou-se sombria enquanto ele seguia o bicho mosquito enquanto ele rastreava seus companheiros.
Enquanto ele avançava, a raiva em seu coração se tornava monstruosa. Ilusões de vulcões em miniaturas surgiram ao seu redor. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1104. Retribuição Divina. Capítulo 1104. Retribuição Divina. No momento em que esses vulcões ilusórios apareceram, grandes quantidades de energia de origem começaram a se acumular dentro deles. Enquanto Wang Lin se movia, parecia que havia um grupo de vulcões o seguindo. Se alguém visse essa cena, ficaria surpreso e completamente chocado. Era apenas o fato de que esses vulcões pareciam muito reais. Em uma glance, você poderia dizer que eles eram falsos, mas se você der uma segunda olhada, você sentiria como se estivesse bem ao lado dos vulcões. Eles pareciam muito reais e isso afetaria sua mente. A diferença entre verdadeiro e falso foi o suficiente para abalar qualquer cultivador abaixo do estágio Nirvana Chaterer. Até mesmo os cultivadores do Nirvana Chaterer seriam afetados por isso. Afinal, este foi o primeiro dos últimos 3 feitiços do Imperador Celestial Baifan. Mountain Crumbles. A raiva no coração de Wang Lin se manifestou nos vulcões enquanto ele seguia a fera mosquito. Havia um cheiro único que os animais mosquitos exalavam que apenas seu próprio clã pode detectar. Nesse momento, o bicho mosquito tinha uma expressão feroz. O cheiro dos membros de seu clã era tão forte que não havia nem mesmo a necessidade de procurá-lo cuidadosamente para encontrá-lo. Assim, a pessoa e a besta rapidamente se moveram pelo sistema estelar. Após 15 minutos, Wang Lin franziu a testa. Afinal, o bicho mosquito estava ferido e demorava muito. Se continuassem se movendo nessa velocidade, quem sabia quanto tempo demoraria para encontrar as pessoas que roubaram os mosquitos. Além disso, Wang Lin sentiu gradualmente a retribuição divina se aproximando. O selo que ele colocou usando as 9 transformações misteriosas havia se soltado. Afinal, este era o espaço sideral. Ao contrário do campo estelar Vermilion Beat Divine Sect, onde havia apenas a energia de origem do fogo devido a incontáveis anos de queima, a energia de origem aqui era extremamente misturada. E embora seu cultivo tenha sido selado, a energia de origem ainda entrou em seu corpo. Essa energia de origem transformou lentamente os meridianos de seu corpo. Os cultivadores do Nirvana Cleanser têm seus corpos transformados pela energia de origem para que sejam mais adequados para compreender a lei. Enquanto refletia, Wang Lin acenou com a mão direita e uma rachadura de cerca de 1,5 metros de comprimento apareceu. Esta rachadura não permaneceu em um lugar, mas se moveu na mesma velocidade de Wang Lin. Era como um pequeno barco deslizando rapidamente pelo vasto oceano, e parecia muito estranho. A mão direita de Wang Lin alcançou a fenda e tirou um talismã amarelo. Com um pensamento, esta rachadura de 5 pés desapareceu imediatamente. Ele jogou o talismã amarelo na fera mosquito. A fera mosquito estremeceu e então um redemoinho envolveu seu corpo e se acendeu no espaço acima. Este redemoinho ficou amarelo terra e, conforme girava, o som de um vento uivante apareceu. Ao mesmo tempo, um pássaro gigante apareceu acima do redemoinho e abriu suas asas. A fera mosquito, de repente soltou um grito de sacudir a terra e avançou como um raio. Foi várias vezes mais rápido do que antes. Como resultado, a velocidade do bicho mosquito atingiu um limite e um ângulo pousou nele. O bicho mosquito estava muito rápido agora, tão rápido que o Wang Lin só conseguiria ver as estrelas ao longe, todas se desfocando em longas linhas à medida que ele passava por elas. Esta era a velocidade de um cultivador Nirvana Chaterer. A fera mosquito nunca teve esse tipo de velocidade. Agora que obteve, imediatamente soltou gritos altos. No entanto, a velocidade não causou desconforto enquanto voava através das estrelas. Havia um grupo de cultivadores da Aliança que recebeu ordem de se retirar do campo de batalha. Eles estavam voando pelo sistema estelar quando de repente, sentiram uma rajada de vento e ouviram o som do vento assobiando. O vento estava tão forte que imediatamente os separou. Todos ficaram horrorizados com a situação enquanto se estabilizavam. O que é isso? Não foi até agora que eles ouviram o som do grito do bicho mosquito. O som do grito foi muito mais lento do que a velocidade do mosquito. As expressões desses cultivadores mudaram muito. Eles estavam com muito medo de se mover. Depois de se olharem, eles imediatamente deixaram a área. Com a velocidade do mosquito, não demorou muito para que ele seguisse o cheiro de sua espécie até o campo estelar cheio de escombros. Embora fosse parte da área central, era muito remoto.
Havia muito poucos planetas de cultivo aqui, e mesmo aqueles foram todos abandonados. Como resultado, quase nenhum cultivador viria aqui. Vendo a área cheia de escombros, o bicho-mosquito soltou um grito agudo e uma raiva sem limites encheu seus olhos. Ele atacou o campo de escombros, criando uma série de sons de estouro. Todos os escombros que bloqueavam o bicho-mosquito se despedaçaram. O bicho-mosquito avançou direto para o campo de escombros como se tivesse enlouquecido. À medida que avançava, nas profundezas do campo de escombros, ele criava uma série de sons de estouro. Dentro da tela de luz verde bem no meio dos escombros, a formação sendo construída por quase 100 cultivadores estava quase concluída. Os dois anciãos em roxo ficaram ainda mais animados. Assim que a formação fosse concluída, eles seriam capazes de levar essas bestas mosquitos gigantes de volta para o sistema estrela do Mar Nuvem. Naquela época, a seita do Portão do Céu seria capaz de trocar esses mosquitos gigantes por grandes benefícios. Os dois estavam de muito bom humor enquanto conversavam. Todas as preocupações que eles tinham desapareceram quando a formação estava para ser concluída. Porém, justamente nessa hora, os mosquitos gigantes que foram selados pelo incenso de repente começaram a gritar, embora estivessem realmente calmos por causa do incenso. Não era apenas um deles que estava chorando, todos os olhos dos mosquitos ficam vermelhos e eles começam a lutar. Essa mudança repentina chamou a atenção dos dois anciãos em roxo, e todos que estavam construindo a formação também olharam. Esses mosquitos parecem ter enlouquecido e tentaram sair correndo do cerco criado pelo incenso. Um dos anciãos, em roxo, disse: algo está errado. O ancião ao lado dele estava prestes a falar quando sua expressão mudou de repente. Ele girou ao redor. Ele ouviu alguns estrondos abafados de quebrar a terra vindos da tela de luz que os protegia. Em um instante, a tela de luz verde piscou sem parar, fazendo com que a área alternasse entre claro e escuro. As expressões dos dois anciãos imediatamente ficaram sombrias e eles voaram adiante. Antes de chegarem perto, eles ouviram um grito estridente vindo de fora da cortina de luz verde. No momento em que esse som entrou, os três jovens que trouxeram os mosquitos de volta tremeram. Eles reconheceram imediatamente aquele grito como a besta rei dos mosquitos. Essa pessoa realmente veio. Com os mais velhos aqui, podemos ter a chance de capturar o rei mosquito. Os três se entreolharam e voaram em direção à tela de luz verde. Fora da tela de luz verde, o bicho mosquito voou a uma velocidade inimaginável e se chocou contra a tela de luz com raiva. Um estrondo estrondoso ecoou pela tela de luz quando ele fez isso. No entanto, a cortina de luz verde era muito forte, por isso não cedeu, enquanto o mosquito se recuperou e foi empurrado para trás quase 300 metros. Se não fosse por Wang Lin reduzindo a força de rebote, a besta do mosquito teria sido gravemente ferida mais uma vez. O bicho mosquito estava cheio de obstinação e seus olhos estavam cheios de intenção de matar quando ele começou a guinchar. Wang Lin ficou ao lado e olhou para a tela de luz verde. Sua expressão estava muito calma quando ele deu um passo à frente e chegou ao lado da tela de luz verde. Sua mão está abaixada e a energia de origem do fogo dentro de seu corpo é expelida. Um mar de chamas imediatamente cercou a tela de luz verde. O som de algo queimando pode ser ouvido, mas a tela de luz verde não se dissipou. Você está se superestimando. Um sorriso de escárnio veio de dentro da tela de luz verde. Os dois anciãos em roxo chegaram. Eles olharam para Wang Lin com desdém de dentro da cortina de luz. Suas mentes originalmente tensas relaxaram quando viram o nível de cultivo de Wang Lin. Esses dois anciões não eram cultivadores do Nirvana Shatterer ou mesmo cultivadores do pico do Nirvana Cleanser. Eles estavam apenas no estágio final do Nirvana Cleanser. Afinal, eles não eram mensageiros reais do Cloud Star System, eles tinham vindo aqui por um método secreto. Wang Lin acenou com a mão direita e o mar de chamas se retirou da tela de luz verde. Seu olhar sombrio penetrou na tela de luz verde e pousou nos dois anciãos lá dentro. A voz de Wang Lin estava sombria enquanto ele dizia lentamente: entregue as bestas a Mosquito e aqueles três ousados juniores e eu poderei dispensar o resto de vocês. Os dois anciãos imediatamente começaram a rir. Um deles revelou uma expressão de ridículo e disse: não pensei que a aliança pudesse ter uma pessoa arrogante como esta. Ameaçar a nós dois com seu nível de cultivo é simplesmente absurdo. Embora aqueles dois desprezassem Wang Lin, eles foram extremamente cautelosos e não saíram da cortina de luz verde. Aos olhos deles, essa pessoa não era o mestre dos mosquitos,
mas um discípulo de algum tipo que estava aqui para traí-los. O verdadeiro e poderoso cultivador tinha que estar escondido fora do escudo de luz verde. Embora seus sentidos divinos nada encontrassem, isso só os deixou mais desconfiados. Wang Lin não perdeu mais tempo. Ele ergueu a mão direita e apontou para o céu. Ele então respirou fundo e lançou o zelo das 9 transformações misteriosas, fazendo seu cultivo entrar em erupção. Nesse momento, a aura de um cultivador do limpador do Nirvana apareceu do corpo de Wang Lin e uma grande quantidade de energia de origem surgiu em seu corpo. Quando a densa energia da origem entrou no corpo de Wang Lin, sons de estouro ecoaram de dentro dele. Ao mesmo tempo, uma força poderosa começou a se formar entre as estrelas. Nuvens de retribuição divina começaram a se reunir acima deste campo estelar cheio de escombros. Em um instante, essas nuvens cobriram todo o campo estelar. Ao mesmo tempo, o poder dos céus desceu das nuvens para este campo estelar de rublos. Ele separou este espaço do resto do sistema estelar. Isso é retribuição divina. Os olhos dos 2 anciãos vestidos de púrpura se arregalaram e inundaram de descrença. O medo imediatamente passou por seus olhos. Embora esses 2 anciãos fossem cultivadores do limpador do Nirvana, eles não sabiam muito sobre a retribuição divina. A razão pela qual eles foram capazes de reconhecê-lo foi porque acabaram de testemunhar uma retribuição divina no sistema Estrela do Mar Nuvem antes de vir para cá. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1105, Mountain Crumbles. Capítulo 1105, Mountain Crumbles. A nuvem de retribuição divina se reuniu em um ritmo rápido, muito mais rápido do que qualquer uma das nuvens de retribuição divina anteriores que Wang Lin havia enfrentado antes. Em um piscar de olhos, as nuvens cobriram o campo de estreia. Um estrondo estrondoso que poderia abalar todo o campo estelar veio do céu e um raio de luz vermelha saiu do centro das nuvens. Este raio vermelho tinha a espessura de um balde e todos os escombros em seu caminho se desintegraram. Large quantidades de fendas espaciais apareceu como se o próprio espaço estava indo para quebrar. Este raio vermelho foi muito rápido. Assim como o raio vermelho foi impresso nos olhos dos 2 anciões em roxo, ele foi direto para Wang Lin. Essa pessoa realmente usou algum método desconhecido para atrair a retribuição divina diante de nós. Um dos anciãos em roxo murmurou para si mesmo como se não pudesse acreditar no que acabou de ver. O relâmpago vermelho descendo com um ímpeto chocante, causando ondulações, e pousou diretamente na cabeça de Wang Lin. A expressão de Wang Lin não mudou nada quando o raio vermelho caiu. Ele ergueu a mão direita e apertou impiedosamente. Em um instante, o relâmpago chocante desabou com o aperto de Wang Lin e se transformou em incontáveis arcos de relâmpago que se espalharam ao redor dele. Esta cena fez com que os 2 anciãos em roxo suspirassem. Seus olhos estavam cheios de choque e descrença. Nesse momento, os 3 jovens chegaram e viram Wang Lin esmagar o divino relâmpago da retribuição. O couro cabeludo deles formigou e eles quase morreram de medo. Um deles começou a tremer e o medo em seus olhos atingiu o ápice. A expressão de Wang Lin ainda estava fria. Esse tipo de iluminação de retribuição divina era realmente insignificante para ele. Ele facilmente esmagou o primeiro raio de retribuição divina e, com um aceno de sua mão direita, o raio espalhado rapidamente se concentrou em sua mão direita. Em um piscar de olhos, uma luz vermelha apareceu ao redor da mão de Wang Lin, e um raio se moveu dentro da luz. Quando o olhar frio de Wang Lin olhou, as pessoas dentro da tela de luz verde sentiram que algo ruim estava para acontecer. Wang Lin jogou a luz vermelha em sua mão na tela de luz verde. A luz vermelha se transformou em um raio vermelho e se chocou contra a tela de luz verde. A tela de luz verde tremeu violentamente, fazendo com que os 2 anciãos em roxo empalidecessem. Ele não é um cultivador comum. A força dessa tela de luz verde foi além das expectativas de Wang Lin. Mesmo o raio de retribuição divina não foi suficiente para quebrá-lo. Se 1 não for suficiente, então usarei 10. Se 10 não for suficiente, então usarei 100. Wang Lin disse enquanto a intenção de matar enchia seus olhos. As nuvens de retribuição divina se rugiram e outro raio vermelho caiu. Não foi apenas um parafuso, o relâmpago vermelho parecia se conectar em uma linha. Um total de 9 raios de retribuição divina dispararam contra Wang Lin. A expressão de Wang Lin permaneceu neutra, mas havia um traço de loucura em seus olhos. Ele sorriu enquanto pulava no ar. Ele não apenas não se esquivou,
como atacou o relâmpago da retribuição divina. Ao mesmo tempo, um vórtice apareceu entre as sobrancelhas de Wang Lin e sua antiga alma originária do dragão Thunder voou e soltou um rugido ao divino relâmpago de retribuição. O rugido do antigo dragão do trovão faria todos os trovões e relâmpagos obedecerem. No entanto, Wang Lin foi o único que se atreveu a rugir com o relâmpago divino dos céus. Os 9 relâmpagos descendentes pararam antes do rugido da antiga alma do dragão do trovão de Wang Lin. Ele avançou no meio dos 9 raios e o relâmpago em seu olho esquerdo brilhou. Os 9 raios de retribuição divina relâmpago se reuniram em seu olho esquerdo como se uma força de sucção estivesse vindo dele. O estrondo continuou enquanto os relâmpagos atingiam seu olho esquerdo até que todos foram absorvidos. Neste momento, um raio encheu seu corpo e sons de estouro ecoaram. Havia até alguns relâmpagos ao redor de seu corpo, fazendo-o parecer um trovão celestial. Wang Lin ergueu a cabeça enquanto olhava para a nuvem de retribuição divina acima dele e gritou: "Este é todo o poder que você tem." Naquele momento, ele nem sabia que tipo de choque ele devorou a retribuição divina que o relâmpago havia trazido para as pessoas abaixo. Os 3 jovens estavam morrendo de medo. Eles nunca poderiam ter sonhado que haviam provocado um oponente tão terrível. Devorando o relâmpago da retribuição divina. Os rostos dos 2 anciãos em púrpura ficaram pálidos. Nesse momento, o orgulho em seus rostos havia sumido e eles olharam para Wang Lin com choque e descrença em seus olhos. Eles pensaram que esse jovem de cabelos brancos devia estar escondendo seu nível de cultivo. Quando eles viram Wang Lin devorar os 9 raios da retribuição divina, suor frio apareceu em suas testas. Um deles se virou e rugiu: "Rápido, termine a formação, rápido." Os quase 100 cultivadores distantes não estavam na frente, mas ainda podiam ver o que havia acontecido e todos ficaram chocados. Depois que o ancião rugiu, eles engasgaram e rapidamente aceleraram formando a formação. Os anciãos em roxo também voltaram correndo. Eles ignoraram seus status de anciãos e também começaram a ajudar a construir a formação. Rápido, devemos ser rápidos e deixar este maldito Aliança Star System. Como Aliança Star System pode ter alguém que pode devorar o raio de retribuição divina? Ponto de interrogação. A nuvem de retribuição divina se reuniu mais uma vez e uma poderosa pressão apareceu. Nesse momento, um relâmpago roxo de 3 metros de espessura desceu. Foi tão poderoso que, no momento em que saiu, rompeu o espaço e entrou no vazio. No entanto, saiu correndo do vazio a 7 centímetros de Wang Lin e atingiu o ponto entre as sobrancelhas de Wang Lin. Wang Lin soltou um rugido e não recuou um único passo. Em vez disso, ele abriu os braços e agarrou o raio roxo de 3 metros de largura. Não importa o quanto os estrondos estrondosos ecoassem, o corpo de Wang Lin não se mexeu. Grandes quantidades de relâmpagos residuais cercaram Wang Lin e estouraram constantemente. Isso não acabou aqui. A retribuição divina pareceu ficar furiosa, e grandes quantidades de relâmpagos roxos bombardearam Wang Lin. Logo, o raio formou uma bola de quase 300 metros de largura antes de Wang Lin. O corpo de Wang Lin estava sendo empurrado gradualmente para trás por esse raio, mas havia um toque de loucura em seu rosto. Wang Lin soltou um rugido. Um pouco mais. O relâmpago da retribuição divina acima do campo estelar soltou um rugido semelhante ao humano e, neste momento, um raio de 7 cores desceu. No momento em que o relâmpago de 7 cores apareceu, ele se dividiu em 7 raios diferentes. Eles caíram sobre Wang Lin carregando um poder inimaginável. O estrondo ecoou enquanto Wang Lin continuava a recuar. A bola de relâmpago diante dele tinha mais de 300 metros de largura e o poder dentro dela era inimaginável. Mesmo Tujega Wang Lin tinha comando sobre todos os trovões e relâmpagos, ele estava achando difícil de suportar. Vendo a interminável retribuição divina começar a se agitar mais uma vez e flashes de luz de 7 cores aparecerem, Wang Lin se moveu. Ele jogou impiedosamente essa bola de luz contra a cortina de luz verde, e todas as pessoas lá dentro choraram em choque. Esta bola de relâmpago que continha quantidades incomensuráveis de relâmpagos de retribuição divina continha um poder de quebrar o céu e, sob o controle de Wang Lin, se chocou contra a tela de luz verde. Os rostos dos 2 anciãos em roxo ficaram completamente pálidos e suas pupilas encolheram. Abra a formação. Um dos anciãos rugiu imediatamente. Ele não se importava se a formação não estava completa. No entanto, ninguém se opôs. Todos os quase 100 cultivadores assumiram suas próprias posições e formaram seus próprios selos.
Quanto aos dois anciãos em roxo, eles olharam para a bola de relâmpago que descia e se sentaram. Suas almas de origem se fundiram com a tela de luz verde na tentativa de fortalecê-la. Quase no momento em que suas almas de origem entraram na tela de luz verde, a bola de relâmpago se chocou contra a tela de luz verde. Um estrondo de sacudir o céu ecoou e uma onda de choque foi desencadeada em toda a tela de luz verde. Um relâmpago sem fim foi lançado na tela de luz verde e imediatamente fez com que a luz verde diminuísse. Os dois anciãos em roxo imediatamente tossiram sangue e seus olhos ficaram cheios de medo. Um dos corpos dos anciãos explodiu. Sua alma original disparou em direção à formação que se ativava enquanto gritava. Incontáveis relâmpagos penetraram na tela de luz e se moveram como dragões por dentro. Mais de uma dúzia de cultivadores sentados lá foram tocados por aqueles dragões em movimento. Seus corpos foram instantaneamente destruídos e nem mesmo suas almas originais escaparam da morte instantânea. Sob o ataque da bola de relâmpago, a tela de luz verde não resistiu e se estilhaçou em incontáveis fragmentos. Um impacto inimaginável causou uma onda de choque que se espalhou. O bicho mosquito percebeu que algo estava errado e escapou rapidamente. Foi muito rápido, então não havia a necessidade de se preocupar. No entanto, todos os escombros neste campo estelar viraram pó sob esta onda de choque. Em um piscar de olhos, os escombros no campo estelar desapareceram sem deixar vestígios. Além da área central, não sobrou um único pedaço de entulho. Wang Lin atacou com uma poderosa intenção de matar e raiva da besta mosquito sendo ferida. Nesse momento, a nuvem de retribuição divina também fez seu movimento. Centenas de raios de 7 cores saíram da nuvem e atingiram Wang Lin. Seguindo o relâmpago de 7 cores, havia um mar de chamas. Esta foi a primeira vez que esta retribuição divina semelhante a uma chama escorreu para queimar tudo em seu caminho. Nesse exato momento, a formação criada pelos escombros finalmente se abriu. Ele brilhou intensamente como as estrelas e uma aura poderosa se espalhou lentamente. O ancião gravemente ferido de púrpura lutou para seguir a alma de origem de seu companheiro. Enquanto os dois pudessem entrar na formação, eles poderiam viver. Quanto ao Wang Lin, eles já o temiam, do fundo do coração. Vendo que a formação havia sido aberta, alguns dos cultivadores mais próximos correram para serem teletransportados. Mas Wang Lin nunca permitiria que essas pessoas escapassem. Seus olhos brilharam e uma onda monstruosa foi disparada no espaço. Um poder que poderia derrubar o próprio espaço apareceu em torno de Wang Lin. Nesse momento, inúmeras ilusões de vulcões surgiram do nada. Uma onda de calor se espalhou e os rugidos abafados dos vulcões puderam ser ouvidos. A intenção de matar apareceu nos olhos de Wang Lin quando ele disse suavemente, Mountain Crumbles. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1106. Oni Mountain Crumbles. Capítulo 1106. Oni Mountain Crumbles. Feitiço Celestial Mountain Crumbles. No momento em que Wang Lin disse essas palavras, os incontáveis vulcões ilusórios que apareceram ao redor de Wang Lin de repente começaram a se sobrepor. Os incontáveis vulcões ilusórios se sobrepuseram e, em um piscar de olhos, se fundiram em um só. Uma montanha majestosa apareceu de repente diante de Wang Lin. Esta montanha não era diferente de uma montanha real. Esta montanha tinha mais de 10.000 pés de altura. Embora não fosse grande no espaço, era um gigante antes de todos aqui. Uma poderosa pressão se espalhou pela área. No momento em que a montanha apareceu, ondas violentas apareceram no espaço. Muitos escombros da formação desabaram. A montanha começou a tremer, então seu topo explodiu e incontáveis rochas se espalharam por toda parte. Ao mesmo tempo, uma fumaça preta saiu e preencheu o ar. Chamas vermelho escuras jorraram do pico. A temperatura das chamas pode apagar toda a vida. Conforme eles se espalharam, a chama se transformou em gigantescas rochas em chamas e impiedosamente se espatifou. Os cultivadores do mar das nuvens gritaram quando as pedras se chocaram contra eles. Seus corpos foram imediatamente esmagados e as chamas entraram em seus corpos, refinando diretamente suas almas de origem. A fumaça preta do vulcão continha uma grande quantidade de veneno de fogo e se espalhou por toda parte. Era como se o apocalipse estivesse acontecendo neste campo estelar, e era terrivelmente real. Um cultivador que já estava a meio passo dentro da formação estava prestes a sair. Virou-se com uma expressão aterrorizante e a fumaça preta imediatamente o envolveu. Antes que ele pudesse sair,
Ele soltou um grito triste quando seu corpo se transformou em gás preto e desabou. Até mesmo sua alma original foi reduzida a pó e ele desapareceu em um instante. Até o relâmpago de 7 cores explodiu cedo devido à fumaça negra e às chamas. Isso causou um estrondo estrondoso que sacudiu o céu. Alguns dos cultivadores mais fracos que escaparam das pedras em chamas e do fogo envenenado tiveram suas almas de origem despedaçadas por este estrondo estrondoso. Eles tossiram sangue e seus olhos escureceram antes de morrer. Gritos miseráveis ecoaram pelo campo estelar. No entanto, isso ainda não acabou. A montanha que espalhou a fumaça preta e as chamas tremeu mais uma vez. Ondas de lava começaram a surgir no topo da montanha e um calor intenso encheu a área. Então, uma aura que poderia destruir tudo no mundo apareceu. Quando a lava se espalhou, 7 cultivadores estavam perto demais e estavam prestes a fugir quando 2 deles foram cercados pela fumaça preta. Eles morreram mortes dolorosas. Havia outra pessoa que foi esmagada por uma pedra em chamas no momento em que voou. Seu corpo foi respingado em uma poça de sangue, mas devido ao intenso calor, o sangue rapidamente se transformou em névoa e se dissipou. Eles foram os sortudos. Embora não tenham escapado da morte, a dor que sofreram não pode ser comparada com a que os 4 restantes experimentaram. Esses 4 últimos foram um pouco lentos e nem tiveram tempo de voar para longe antes que a lava os esmagasse. No momento em que a lava se aproximou, seus corpos começaram a queimar, deixando para trás nada além de esqueletos negros que mantinham a postura do que estavam fazendo antes da morte. Os esqueletos duraram apenas meio tempo antes de desmoronar em pilhas de cinzas. Quanto às suas almas de origem, eles foram queimados em nada pela lava. Os mais dolorosos eram aqueles com níveis de cultivo mais elevados. Eles não morreram na primeira onda de lava, mas não conseguiram escapar da lava. Eles só podiam lutar por dentro. Mesmo que eles usassem vários feitiços e tesouros, era difícil escapar dessa calamidade. A besta do mosquito à distância usou sua velocidade rápida e voltou rapidamente. Seus olhos estavam cheios de frio quando ele voou para a montanha Crumblis, onde estavam seus companheiros. O desmoronamento da montanha de Wanglin havia destruído todas as forças de caça às focas e não havia chamas ao redor dos mosquitos. Vendo o rei mosquito chegando, os animais mosquitos soltaram um grito e imediatamente seguiram seu rei. Este grupo de bestas mosquitos avançou para a esquerda e para a direita dentro do Mountain Crumbles de Wanglin. Eles foram muito vingativos quando atacaram um cultivador de amarelo aterrorizado. Essa pessoa era uma das 3 que haviam atraído os mosquitos. Ele era o único com a perna machucada. Ele tinha acabado de evitar uma pedra em chamas quando sentiu uma rajada de vento atrás de si. Ao ver os mosquitos, sua expressão mudou, mas era tarde demais. O grupo de mosquitos o cercou e rasgou seu corpo. Esse grupo de bestas mosquitos havia sentido o gosto de sangue, o que os deixava ainda mais loucos. Sob a liderança de seu rei, eles procuraram os outros 2 em busca de vingança. Tudo isso aconteceu em um instante. Sob o poder do Mountain Crumbles, não houve feridos, apenas morte. A alma de origem do ancião em púrpura que havia perdido seu corpo estava apavorada. Ele se esquivou das pedras em chamas e da fumaça negra enquanto apertava os dentes e investia contra a formação. O outro ancião de púrpura também estava pálido enquanto se esquivava da fumaça preta e avançava contra a formação, ignorando completamente a vida dos discípulos. Ele estava apavorado e seu coração estava cheio de arrependimento e ódio. Ele se arrependeu de sua ganância e odiou os 3 discípulos abaixo dele que trouxeram os gigantes mosquitos que causaram essa calamidade. Os olhos de Wanglin estavam calmos, mas ela não mostrou misericórdia para aquelas pessoas. Eles ousaram pensar em roubar os mosquitos, então eles mereciam pagar o preço. Ele abriu os braços e gritou: montanha, primeiro desmorone. Depois que Wanglin gritou, a montanha estremeceu mais uma vez e uma grande quantidade de pedras caiu na lava. A lava circundante subitamente se elevou no ar e, ao mesmo tempo, preencheu o campo estelar com uma força inimaginável. Alguns dos cultivadores restantes foram tocados por esta lava e se transformaram em cinzas negras enquanto gritavam. O ancião mais rápido na alma de origem roxa chegou perto do centro da formação. Graças ao primeiro desmoronamento, inúmeras rachaduras apareceram na formação já quebrada, e ela lançou um brilho forte. Enquanto a lava carregava no ar, a formação não pôde resistir à força destrutiva e a formação entrou em colapso. A luz intensa intermitente penetrou repentinamente em qualquer coisa que estivesse por perto.
A formação retumbou enquanto se estilhaçava centímetro a centímetro antes de desmoronar completamente. Não. O ancião na alma de origem roxa estava cheio de desespero e ele não pôde deixar de tremer enquanto flutuava lá. No entanto, devido a essa pausa, uma pedra em chamas atingiu sua alma de origem da cima. O ancião tossiu um bocado de energia de origem da essência enquanto se retirava, e sua alma de origem começou a queimar. No entanto, a crise ainda não acabou. A fumaça preta venenosa formou uma tempestade ao seu redor. Enquanto gritos miseráveis ecoavam, o ancião usou algum método desconhecido para sair de sua tempestade. Ele estava coberto de chamas e sua alma de origem era sombria, como se fosse se dissipar a qualquer momento. Sua alma de origem parecia a pele de um sapo e estava coberta de pústulas. Essas pústulas estavam cheias de veneno de fogo. Mesmo o interior de sua alma de origem tinha um fogo queimando. O ancião rugiu de angústia enquanto recuava. Ele ergueu a cabeça para olhar para Wang Lin e havia loucura em seus olhos. Se eu morrer, você morrerá comigo. O velho soltou um rugido e avançou contra Wang Lin. Nesse momento, ele estava preparado para se autodestruir. Ondas de energia de origem vieram da alma de origem do ancião, formando uma força violenta que atacou Wang Lin. A expressão de Wang Lin era neutra e, quando o mais velho se aproximou, Wang Lin apontou com a mão direita. A energia de origem celestial moveu-se ao longo de seu corpo e foi para sua mão direita. Pare. A voz de Wang Lin estava fria, mas no momento em que ele falou, a alma de origem do velho parou por um momento. O nível de cultivo do velho era mais alto do que o de Wang Lin, então Wang Lin ativou sua energia de origem do fogo para suprimir a repercussão do feitiço parar. Ele acenou com a mão direita e, com o pensamento, o Karma Whip apareceu como um dragão e disparou em direção ao ancião. Houve um estalo, e a aura destrutiva vinda da alma de origem do ancião foi estilhaçada pelo chicote de Karma. Enquanto o som de estalo ecoava, a alma de origem do ancião soltou gritos miseráveis. A loucura em seus olhos se foi e foi substituída por medo. Quando ele estava prestes a recuar, o chicote de Karma o puxou até Wang Lin. Wang Lin agarrou a alma de origem e jogou na fenda que levava ao espaço de armazenamento de Wang Lin. Parecia que a alma de origem foi devorada. Tudo isso aconteceu em um instante, sem uma única pausa. Isso fez o ancião restante tremer e ele se virou para escapar. Mas como Wang Lin poderia deixá-lo escapar? Sua mão direita apontou para o céu e ele gritou, segundo Crumble. Na montanha, 2 Crumbles era o limite do conhecimento atual de Wang Lin sobre Mountain Crumbles. Comparado com as 6 montanhas e 12 desmoronamentos de Qin Shui, ainda era muito inexistente. As migalhas da montanha de Qin Shui podiam destruir um reino e, embora Wang Lin não pudesse fazer o mesmo, foi o suficiente para destruir esses cultivadores. Se não houvesse retribuição divina, Wang Lin não teria vindo sozinho. Mas com a retribuição divina, esqueça o fato de que esses 2 anciões estavam apenas no estágio final do Nirvana Cleance R. Wang Lin ousaria batalhar com os cultivadores do Nirvana Shatterer. Todo o espaço começou a tremer sob o segundo desmoronamento, e a enorme montanha estremeceu enquanto estrondeava ruidosamente. A montanha finalmente desabou. Não apenas a montanha, mas o contorno da montanha formado pela vontade de Wang Lin e pela energia de origem celestial também entrou em colapso. Incontáveis rochas em chamas se espalharam e lava sem fim e fumaça preta venenosa espirrou, cobrindo o campo estelar. Se fosse isso, não seria muito. Mas sob o controle de Wang Lin, todas as pedras em chamas, lava e fumaça preta venenosa formaram um rio fluindo ao redor dele. Nesse momento, Wang Lin parecia um deus, com seus cabelos brancos esvoaçando, e seu olhar frio cheio de intenções assassinas. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 1107, Lutando contra o Céu. Capítulo 1107, Lutando contra o Céu. Todos os cultivadores do Mar da Nuvem foram desintegrados. Apenas o último ancião de púrpura que tossiu sangue após o segundo Crumble tentou desesperadamente escapar. Ele estava assustado, totalmente apavorado. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele acenou com a mão direita e o rio em chamas disparou em direção ao velho. Wang Lin parou de prestar atenção no velho e ergueu os olhos. As chamas da retribuição divina tinham descido das nuvens da retribuição divina. Fogo. A expressão de Wang Lin era calma e ele revelou um sorriso. Enquanto as chamas desciam, Wang Lin apontou para eles com a mão direita. Em um instante, uma chama apareceu em seu olho esquerdo e uma armadura vermelha de fogo apareceu ao seu redor. À distância,
Parecia que Wang Lin estava usando fogo. A capa branca flutuava atrás dele junto com seu cabelo branco, e também havia o pássaro vermilhão branco na armadura. Wang Lin investiu direto nas chamas celestiais. Ele correu para a chama celestial instantaneamente, e as chamas que chegaram perto dele foram imediatamente absorvidas pela armadura. O pássaro vermilhão saiu de sua armadura e soltou um grito. O pássaro vermilhão parecia estar dançando dentro das chamas celestiais. Essa vingança divina da chama celestial era algo que Wang Lin poderia resistir. Ele ergueu a cabeça para olhar para o céu e revelou um olhar desafiador. Wang Lin havia experimentado muitas retribuições divinas e sempre terminava em um estado lamentável após a custódia. Ele quase foi morto muitas vezes, mas nunca cedeu. Hoje, ele controlou o fogo e o trovão, e a natureza desafiadora reprimida dentro dele irrompeu mais uma vez. Essa retribuição divina foi uma expressão do Dao celestial. Se você quisesse desafiar os céus, primeiro teria que desafiar a retribuição divina dos céus. Ruídos intensos vieram da nuvem de retribuição divina enquanto Wang Lin a encarava com um olhar desafiador. Como se o poder dos céus tivesse sido enxutado, as nuvens se agitaram violentamente e os céus puderam descer das nuvens. Esta não foi a primeira vez que Wang Lin experimentou o poder dos céus, ele o havia encontrado 2 vezes antes. Qualquer um que ousasse se rebelar diante do poder dos céus seria destruído. No entanto, Wang Lin não apenas não recuou, como começou a rir. Retribuição divina do fogo, retribuição divina relâmpago, retribuição divina ilusória, poderia retribuição divina, não há nada além desses 4. Wang Lin olhou para o céu e não se moveu sob a pressão do poder do céu. Depois que ele falou, os céus responderam e a pressão aumentou mais de 100 vezes. O espaço ao redor de Wang Lin começou a se distorcer como se um poder indescritível rasgasse. O corpo de Wang Lin cedeu imediatamente algumas dezenas de metros sob essa pressão. Sons de estalidos vinham de sua armadura, mas sua cabeça estava erguida. Ele acenou com a mão direita. À distância, o rio em chamas envolveu o cadáver em chamas do velho e puxou de volta junto com a alma original. O ancião do mar, das nuvens foi gravemente ferido. A bola do relâmpago de retribuição divina foi suficiente para fazer seu corpo desabar, mas ele foi capaz de suprimi-lo. Então Mountain Crumbles o feriu ainda mais, fazendo com que seu nível de cultivo caísse muito. Ele agora só tinha o poder de um cultivador de limpeza do Nirvana em estágio inicial, por estar cercado pelo rio em chamas. A alma de origem do ancião enfraqueceu, mas quando o rio em chamas voltou para Wang Lin, seus olhos se abriram de repente. Em seguida, sua alma de origem se expandiu como um louco, permitindo-lhe escapar do rio, e ele investiu contra Wang Lin. Morra por mim. Este foi o último rugido do velho na vida. Ele se aproximou de Wang Lin com a intenção de matar. Wang Lin soltou um ronco frio, então sua mão direita formou uma palma e deu um tapa na alma de origem. A energia de origem dentro do campo estelar juntou-se loucamente para formar uma marca de mão gigante e esmagou a alma de origem do velho. A expressão do velho mudou muito e ele gritou, isto é. Impressão do espírito de guerra da seita das almas, rank 9. Assim que o velho disse isso, a impressão atingiu sua alma original e o empurrou de volta para o rio em chamas. Rombos estrondosos ecoaram e a alma de origem do velho imediatamente desmoronou. Sem tempo para refletir sobre as palavras do velho, a mão direita de Wang Lin formou um selo e apontou para o rio em chamas. O rio em chamas rapidamente correu acima de Wang Lin e se transformou em uma montanha. No entanto, esta montanha estava cheia de rachaduras, e a luz vermelha vinda das rachaduras iluminou a área. Neste momento, os céus podem se tornar ainda mais fortes e pressionados. O rosto de Wang Lin ficou ligeiramente vermelho, mas ele riu, ergueu as mãos e rugiu. Mountain Crumbles, destrua os céus. A grande montanha acima de Wang Lin subiu repentinamente, criando um assobio agudo. Wang Lin voou e seguiu de perto após a montanha. Sua mão estava empurrando o sopé da montanha como se a estivesse empurrando direto para a nuvem de retribuição divina. À medida que os sons de assobios ecoavam, a pressão dos céus pode se tornar centenas de vezes mais forte. Enquanto Wang Lin empurrava a montanha, ela começou a desabar. Os pedaços quebrados não resistiram ao poder dos céus e foram reduzidos a pó. No entanto, Wang Lin não parou de avançar, mas foi ainda mais rápido. Ele soltou um rugido enquanto empurrava a montanha para cima e se aproximava das nuvens de retribuição divina. Ele ficou cada vez mais perto.
O cabelo de Wang Lin se mexeu e a armadura em seu corpo continuou a estalar como se ela não aguentasse mais. Ouviram-se sons de fricção de ossos vindos de dentro do corpo de Wang Lin, e as veias de seu rosto estavam inchando. No entanto, Wang Lin não se importou com nada disso. O que ele queria era uma intenção desafiadora. Ele havia enfrentado a retribuição divina muitas vezes e estava em uma posição passiva durante cada uma dessas vezes. Desta vez, Wang Lin queria revidar. À medida que ele se aproximava, uma grande parte da montanha desabou em pó. No final, toda a montanha se desintegrou em pó. Embora a montanha tenha desabado, a alma da montanha ainda estava lá. Depois que todas as rochas se desintegraram, Wang Lin estava segurando uma montanha em chamas. Embora em vez de uma montanha, era mais uma chama em forma de montanha. Neste momento, Wang Lin estava a 100.000 pés da nuvem de retribuição divina. Os seus podem aumentar repentinamente. Rachaduras apareceram no espaço abaixo dele. Uma energia gelada sem fim saiu das rachaduras espaciais. Até a montanha flame que Wang Lin empurrava tornou-se escura, como se fosse se extinguir sob a força do céu. Wang Lin soltou um rugido, então acenou com a mão direita e a energia de origem dentro de seu corpo empurrou a montanha de chamas em direção à nuvem de retribuição divina acima. 100.000 pés. 90.000 pés. 80.000 pés. 50.000 pés. No momento em que a montanha de chamas chegou a 50.000 pés das nuvens da retribuição divina, um estrondo estrondoso saiu das nuvens. No final, a montanha não foi capaz de se transformar nas nuvens da retribuição divina e se extinguiu com choque. Sem a montanha de chamas, não havia nada entre ele e Wang Lin. Wang Lin estava cheio de má vontade. Apenas mais 50.000 pés. Se ele pudesse passar esses 50.000 pés, ele poderia atacar a nuvem de retribuição divina. À medida que a pressão descia, uma chama furiosa apareceu em seu olho esquerdo e um trovão monstruoso apareceu em seu direito. O trovão de sua mão direita se moveu ao longo de sua mão direita e formou uma bola de relâmpago acima de sua palma direita. Ao mesmo tempo, a chama de seu olho esquerdo percorreu seu braço esquerdo e uma bola de fogo branca apareceu acima de sua mão esquerda. Trovão dos céus, ouça meu comando como um antigo dragão do trovão e reúna-se. Wang Lin flutuou no ar e rugiu. Um antigo dragão gigante do trovão apareceu atrás de Wang Lin. Seus olhos estavam cheios de intenções que desafiavam o céu e ele soltou um rugido. Todo o trovão de repente se transformou e começou a se juntar em sua mão. A área a 10.000 pés de Wang Lin estava coberta por trovões, como se fosse um inferno de trovões. Relâmpagos sem fim moviam-se como cobras. O que foi ainda mais alarmante foi que, quando Wang Lin usou seu direito de comandar o trovão, incontáveis relâmpagos vieram inesperadamente das nuvens de retribuição divina em direção à sua mão direita. Nesse momento, era como se Wang Lin estivesse competindo com os céus pelo controle do trovão. Ele estava lutando contra os céus pelo direito de controlar o trovão. Enquanto os estrondos estrondosos ecoavam, mais relâmpagos da nuvem de retribuição divina foram retirados. Outro estrondo estrondoso veio da nuvem de retribuição divina, e os relâmpagos descendentes pararam. Eles pareciam que iam voltar para as nuvens. Dao do céu, retribuição divina. Se realmente existe um céu, e se o céu quer me destruir, eu vou destruir o céu. Eu, Wang Lin, não acredito no Dao do céu ou na retribuição divina. O chamado Dao do céu é meramente um Dao do céu autodesignado, e assim chamada a retribuição divina é meramente uma retribuição divina autoproclamada. Vendo o relâmpago voltando às nuvens da retribuição divina, Wang Lin o segurou com a mão esquerda. Fogo dos céus, ouça o comando do meu pássaro vermilhão, reúna. Naquele instante, uma grande quantidade de chamas brancas apareceu ao lado do antigo dragão do trovão e se transformou em um pássaro vermelhão gigante. Este pássaro vermelhão abriu suas asas e soltou um grito. Um mar de chamas apareceu de repente do nada e se juntou na direção da mão esquerda de Wang Lin. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de chamas saiu das nuvens de retribuição divina e foi em direção à bola de fogo na mão esquerda de Wang Lin. Ele não só iria competir com os céus pelo trovão, mas também iria competir com os céus pelo fogo. Se qualquer outro cultivador visse isso, ficaria muito chocado. Nesse momento, Wang Lin tinha uma bola de trovão na mão direita e uma bola de fogo na mão esquerda. Além de absorver a energia original, ele estava competindo com as nuvens de retribuição divina pelo poder. O rugido das nuvens de retribuição divina tornou-se ainda mais claro, então uma névoa de sangue saiu de dentro deles.
Este foi o quinto tipo de retribuição divina de sangue. No momento em que a névoa de sangue apareceu, o Angelim de repente ergueu a cabeça e disparou como uma flecha. Ele atacou as nuvens de retribuição divina com uma bola de trovão de 300 metros de largura e uma bola de fogo de tamanho semelhante. 50.000 pés. 40.000 pés. 30.000 pés. 10.000 pés. O Angelim se aproximou cada vez mais da nuvem da retribuição divina. No momento em que ele estava a 10.000 pés, a névoa de sangue chegou. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1108. Aura do Antigo Reino Celestial. Capítulo 1108. Aura do Antigo Reino Celestial. À distância, parecia que o Angelim foi devorado pela névoa de sangue e tudo se acalmou. O mosquito voava ansioso com seus companheiros. Ele olhou para as nuvens da retribuição divina, mas não se atreveu a se aproximar muito, pois essa retribuição divina não era algo que pudesse resistir agora. O tempo passou lentamente. No momento em que o mosquito estava ficando ansioso o suficiente para atacar as nuvens de retribuição divina, um rugido estrondoso veio de dentro da névoa vermelha. Enquanto a névoa vermelha rugia, houve relâmpagos de trovões e um mar de chamas se alastrou. Uma figura vermelha carmesim saiu da névoa de sangue. Era o Angelim. O rosto de Angelim estava pálido, mas havia a intenção de matar em sua expressão feroz quando saiu da névoa vermelha e se dirigiu diretamente para as nuvens de retribuição divina. Ele cruzou aquela lacuna de 10.000 pés em um instante e avançou para a nuvem de retribuição divina. No momento em que ele entrou na nuvem da retribuição divina, ele imediatamente sentiu o poder dos céus. Ele empurrou ambas as mãos para frente, fazendo com que o fogo e o trovão cruzassem, e criou uma aura destrutiva de sacudir o céu. Um estrondo estrondoso apareceu de repente, e como o fogo e o trovão colidiram, as nuvens de retribuição divina sem limites encolheram rapidamente. O fogo do trovão encheu todas as nuvens da retribuição divina. O poderoso impacto fez com que as nuvens da retribuição divina diminuíssem como loucas, e o rugido de dentro tornou-se ainda mais abalador. Em quase um instante, as nuvens de retribuição divina começaram a entrar em colapso devido ao estrondo intenso. Era como se houvesse um par de mãos gigantes rasgando as nuvens. O Angelim sentiu claramente a força dilacerante que tentava fazer seu corpo em pedaços. Ele estava prestes a sair quando suas pupilas diminuíram. Ele estava cercado por nuvens, mas o Angelim viu claramente uma rachadura espacial de 30 metros não muito longe dele. Uma densa névoa saiu da fenda, como se essa rachadura fosse a fonte da retribuição divina. Depois de hesitar um pouco, o Angelim olhou para a fenda espacial e investiu contra ela. Depois de alguns momentos, ele chegou ao lado dele. O estranho é que ele não sentiu a força de rasgamento perto da fenda, e isso deixou o Angelim ainda mais cauteloso. Cerrando os dentes, o Angelim enfiou uma lasca de seu sentido divino naquela fenda. No momento em que seu sentido divino entrou, seu corpo estremeceu violentamente. Assim que seu sentido divino entrou na fenda, ele viu um novo mundo. Este lugar tinha um céu azul e um oceano e estava cheio de energia espiritual celeste. A terra era limitada e sem fim à vista, mas o Angelim viu imediatamente uma estátua gigante no chão. Essa estátua gigante de pedra era um deus antigo. Este deus antigo tinha 8 estrelas, com 2 delas seladas, mas ele ficou ali imóvel, como se estivesse morto. No entanto, o Angelim sentiu claramente a poderosa vitalidade proveniente daquele antigo deus. Se fosse isso, não teria sido suficiente para chocar o Angelim. No entanto, ele não viu apenas um deus antigo. No solo, existem nada menos que 10 deuses antigos, e quase 100 demônios e demônios antigos também. Havia um jovem sentado em cima de um dos demônios antigos. Ele tinha um espelho na mão e franziu a testa enquanto calculava. A retribuição divina que o tio mestre mencionou deve estar aqui. Nesse exato momento, o jovem de repente ergueu a cabeça e ergueu os olhos. Seus olhos estavam cheios de êxtase. Ele olhou para o céu e aparentemente havia encontrado o sentido divino de Angelim. Seus olhos se iluminaram e um raio de luz fraca disparou para o céu. O Angelim não hesitou em cortar aquele pedaço de sentido divino. Ele imediatamente correu para fora e avançou através do fogo e do trovão dentro das nuvens da retribuição divina. Ele disparou com os sons da retribuição divina assim ruidosamente, e se dirigiu para os animais mosquitos. Bem quando ele saiu das nuvens da retribuição divina, sua expressão mudou e ele sentiu seu traço de sentido divino destruído.
Ele não teve tempo para pensar antes de acenar com a mão e colocar todos os mosquitos nas feras dentro do depósito. Ele também tirou o talismã amarelo das costas do mosquito. Ele fez tudo isso sem pausa, então colocou o talismã amarelo em seu corpo e se moveu. Um redemoinho apareceu ao seu redor e sua velocidade aumentou drasticamente e ele voou para longe. Pouco depois, Wang Lin deixou os rumores dentro das nuvens da retribuição divina. As nuvens da retribuição divina continuaram a diminuir até parecer que haviam desaparecido. No entanto, se você olhar de perto, verá que as nuvens da retribuição divina não se dissiparam. Eles se condensaram em um raio de luz negra esverdeada. No momento em que a luz negra esverdeada apareceu, uma aura que não pertencia a este mundo apareceu. O isolamento criado devido à retribuição divina dissipou-se imediatamente. Eu acidentalmente ajudei a dissipar a poderosa retribuição divina de 4 formas. Esqueça, eu finalmente escapei daquele maldito lugar, então foi certo ajudá-lo. Palavras animadas vieram da luz negra esverdeada, então ela desapareceu sem deixar vestígios. Exatamente neste momento, na região oeste da Aliança, havia um velho sentado na pradaria de um planeta de cultivo muito comum. Ele se vestia de preto e estava muito calmo, como se nada no mundo pudesse mudar essa calma. Se Wang Lin estivesse aqui, ele reconheceria imediatamente este velho como a pessoa que parou a batalha entre Qin Shui e o ancestral da família Yao em Aliaven. Seus olhos estavam calmos enquanto olhava para a grama verde ao lado dele. Sob seu olhar, a grama começou a crescer estranhamente. Transformou-se de um botão em grama seca em um piscar de olhos, mas imediatamente voltou a ser um botão. Este ciclo continuou indefinidamente. Ele ergueu a mão direita e estava prestes a colher a grama quando a mão direita estremeceu de repente. Seus olhos se encheram de descrença. Se o mestre Flame Spark visse a expressão do velho, ficaria muito chocado. Essa pessoa que ele respeitou muito sempre foi calma e nunca revelou esse tipo de expressão. O velho balançou as mangas e seu corpo ficou transparente antes de desaparecer. Ninguém sabia qual era o seu nível de cultivo ou que feitiço ele usava, mas quando ele apareceu, ele estava no lugar onde Wang Lin experimentou a retribuição divina. A distância que ele cruzou era simplesmente muito grande, nem mesmo o Spatial Bending poderia se mover tão longe de uma vez. No entanto, tudo isso foi extremamente fácil para o velho. Ele franziu a testa enquanto olhava ao redor até que seu olhar se fixou no vazio a cerca de 300 metros de distância. Foi aqui que apareceu aquela luz negra esverdeada. Uma lasca da aura do antigo reino celestial. O velho ponderou um pouco antes de se virar e sair. Quanto a Wang Lin, ele rapidamente voltou para a área controlada pela 4 seita divina, e só então ele diminuiu a velocidade. Ele continuou repetindo a cena que acabara de ver, especialmente o jovem que o chocou muito. Quem é ele? Os olhos de Wang Lin revelaram pavor quando ele olhou para o céu escuro atrás dele. Ele ergueu os pés e ondulações apareceram antes que ele desaparecesse. Quando ele reapareceu, ele já estava fora da seita divina do pássaro vermilion. Ele não entrou no campo estelar em chamas, mas escolheu um planeta abandonado. Wang Lin escolheu uma montanha naquele planeta e se sentou. Depois de se sentar, ele soltou um suspiro de alívio e, quanto mais pensava, sentia aquele medo persistente. Depois de um longo tempo, ele suprimiu seus vários humores e sua mão direita alcançou o vazio. Uma rachadura apareceu e imediatamente a alma de origem de um dos anciões em roxo apareceu em sua mão. O sentido divino de Wang Lin se espalhou sem hesitação e foi em direção à cabeça da alma de origem inconsciente. Logo, grandes quantidades de memórias foram extraídas por ele. Sistema de estrelas do mar em nuvem do reino celestial do vento. Os olhos de Wang Lin brilharam. Depois de refletir um pouco, um toque de alegria apareceu em seus olhos. Cloud Star System. Depois de refletir um pouco mais, Wang Lin explorou mais uma vez as memórias desta alma original para procurar a passagem para o Cloud Star System. Após 15 minutos, o ANG Lin retirou seu sentido divino e sorriu. A estrutura deste Cloud Star System é muito diferente da Aliança e do Aliaven, e é muito adequado para mim. Além disso, aquele Wind Celestial Realm está realmente cheio de bestas mosquitos. Eu não acho que a barreira ao redor do Cloud foi o mais fraco dos 4 sistemas estelares. Apenas uma formação especial é necessária para avançar. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele olhou para a alma de origem em sua mão e cuidadosamente a colocou de volta no espaço de armazenamento.
Eu posso usar essa alma de origem como um guia usando o feitiço do irmão mais velho Qin Shui. Agora estou faltando apenas a formação. Felizmente, os materiais necessários para esta formação não são muito difíceis de encontrar. Eu só preciso entender completamente a formação para poder formar um. Se tudo que eu preparei para Tuo Sen não for suficiente, então o Cloud Star System será minha última escolha. Wang Lin ponderou um pouco antes de se levantar e respirar fundo. Ele olhou para o CCT Divino Pássaro Vermilion e murmurou: tudo bem, agora eu só preciso que o velho Imperador Divino retorne com o cristal do Reino Celestial da Chuva. Céus, a seita do cadáver e as forças da Aliança adivinharam que eu enviei o Jades para que eu possa pescar no caos. Na verdade, vocês todos adivinharam apenas a metade. Meu outro objetivo é levar todos vocês para a terra do Deus Antigo para que nenhum de vocês possa bagunçar o plano da minha seita divina para salvar o Imperador Divino Dragão Azure no Reino Celestial da Chuva. Eu me pergunto quantos de vocês viram através do meu plano. Wang Lin estava cheio de orgulho ao se mover em direção à seita divina do Pássaro Vermilion. Ele iria encontrar Wang Wei e o Juan, e também o antigo diabo Tajia, que estava selado pelo tesouro sagrado. Neste momento, um tremendo céu ocorreu dentro do quartel-general da Aliança na área central da Aliança. Até a formação do lado de fora tremeu violentamente, como se fosse desabar. Ao mesmo tempo, nas profundezas do campo estelar em chamas na Pedra Branca onde o velho divino Emperor estava sentado, o velho divino Imperador repentinamente abriu os olhos. No entanto, logo depois, seus olhos explodiram em uma poça de sangue. Wang Lin, venha me ver imediatamente! Rapidamente. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1109, o Divino Imperador morre. Capítulo 1109, o Divino Imperador morre no momento em que o velho Divino Imperador emitiu o sentido divino. Wang Lin, que estava prestes a entrar no campo estelar em chamas, estremeceu. Ele de repente olhou para cima e sua expressão mudou. Como o Divino Imperador Vermilion Bijé, também alguém que cultivou as mesmas 9 transformações misteriosas, ele naturalmente tinha um método especial para se comunicar com o antigo Imperador Divino. Wang Lin não hesitou em usar o talismã que ainda estava com ele e atacou o campo estelar em chamas. Ele era muito rápido e, assim que entrou no campo estelar em chamas, deu um passo e desapareceu usando o Spatial Bending. Em um instante, ondas apareceram a 30 metros da Pedra Branca onde o antigo Emperor Divino estava e Wang Lin saiu. Ele imediatamente viu os olhos ensanguentados do velho Divino Imperador. A aura de morte estava se espalhando do antigo Imperador Divino. Wang Lin nem mesmo precisou usar seu senso divino para sentir a morte ferozmente tentando pegar o velho Imperador Divino. Sênior. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de tristeza quando ele pisou na Pedra Branca e abriu a boca. Ele tinha muitas coisas a dizer, mas não era capaz de pronunciar uma única palavra. O velho Divino Imperador ergueu a cabeça. Havia uma sugestão de luz em seus olhos que estavam sangrando sangue negro. Seu irmão mais velho, Qin Shui, está realmente dentro da sede da Aliança de Cultivo. A ativação da formação fora da sede estava diretamente relacionada a ele. Ele não morreu. Mas ele enlouqueceu. A Cultivation Aliança tem escondido um segredo de abalar os céus por incontáveis anos. Quando o mestre Xuanzong e eles foram para o Reino Celestial da Chuva naquela época, não apenas obtiveram a maioria das heranças, mas também encontraram algumas das minhas coisas estéreis. Eles os têm estudado por esses incontáveis anos. Temo que nem mesmo o Reino do Vazio Brilhante soubesse desse assunto. Essas coisas misteriosas são muito importantes. Eles podem até afetar os 4 reinos celestiais. Wang Lin, vá rapidamente salvar o Imperador Divino do Dragão Azul e imediatamente envie este Jade para o Reino Brilhante do Vazio. Este assunto é assustador demais. Seu nível de cultivo não é alto o suficiente, então não se envolva nisso. O velho Divino Imperador já estava morrendo e, depois de dizer tantas coisas ao mesmo tempo, não podia evitar tentar recuperar o fôlego. No entanto, ele ainda lutou para erguer a mão direita e apontar para o ponto entre as sobrancelhas. Sua alma de origem repentinamente voou de seu corpo e olhou para Wang Lin com um olhar gentil. Wang Lin, cuide-se. Não posso mais ajudá-lo. Depois que ele falou, sua alma de origem lançou uma explosão de luz suave, mas logo se transformou em uma luz brilhante que se espalhou em todas as direções. Em um piscar de olhos, o brilho da luz atingiu o pico e a visão de Wang Lin turvou. Quando ele pôde ver novamente,
Ele viu a alma de origem do velho divino imperador gradualmente se dissipar em partículas de luz. Naquele momento, ele viu claramente uma pitada de melancolia e alívio no rosto do velho divino imperador. Duas coisas apareceram onde o antigo imperador divino se dissipou. Havia um jade vermelho e um cristal do tamanho do punho de um bebê. A energia espiritual celestial pura veio do cristal e se espalhou lentamente. Wang Lin ponderou em silêncio, e a tristeza em seus olhos ficou ainda mais forte. Ele silenciosamente olhou para onde a alma de origem do velho divino imperador havia se dissipado, e depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro antes de olhar para o corpo do velho divino imperador. Depois de perder a alma original, o corpo começou a queimar até se transformar em uma estátua em chamas. Manteve a aparência e posição anteriores do antigo imperador divino. Sua mão direita ainda estava apontando para o meio das sobrancelhas. Wang Lin deu alguns passos para trás, ajoelhou-se na pedra e prostrou-se 3 vezes na pedra. Ele não adorou ou se ajoelhou pelos céus, mas o velho imperador divino Pássaro Vermelhão recebeu 3 reverências de Wang Lin. No momento em que o velho divino imperador morreu, todos os anciãos da seita divina do Pássaro Vermelhão sentiram tristeza em seus corações. Todos eles voaram silenciosamente para fora dos planetas em que estavam e se ajoelharam na direção do corpo do velho divino imperador. Lágrimas escorreram de seus olhos. Eu respeitosamente envio o divino Império R. Espero que você tenha uma boa viagem. Rezo para que a alma do imperador divino no céu proteja a minha seita divina Pássaro Vermelhão. Logo, não apenas eles, mas todos os membros da seita divina do Pássaro Vermelhão sentiram a tristeza que se espalhou pelo mundo. Todos eles sabiam que o velho divino imperador havia partido. Os membros da seita se ajoelharam um por um e as lágrimas silenciosamente fluíram de seus olhos. Respeitosamente mandando o imperador divino. Um som que saiu do coração gradualmente saiu dos planetas de cultivo e se tornou cada vez mais alto. Mesmo as estátuas, vermelhão nos planetas principais soltaram gritos de tristeza. Um pássaro vermelhão ilusório que estava muito velho e cansado voou para fora do corpo do velho divino imperador. Ele voou para a distância até que se transformou em nada. O outrora poderoso imperador divino Pássaro Vermelhão que liderou a seita divina 4 através da crise da morte do imperador divino Tigre Branco, a traição do imperador divino Tartaruga Negra e o desaparecimento do imperador divino Dragão Azul. Após incontáveis anos, o velho divino imperador finalmente faleceu. Neste momento, os anciões da seita divina do Dragão Azul, da seita divina do Tigre Branco e da seita divina da Tartaruga Negra sentiram algo. Eles silenciosamente olharam na direção da seita divina do Pássaro Vermelhão e se ajoelharam. Os membros dessas 3 seitas também se ajoelharam. Uma aura triste envolveu a região oriental da Aliança. A antiga glória foi com o vento. A busca sem remorso era apenas para o passado. O presente estava perdido na tristeza do passado, mas existirá para sempre. Nos corações de todos os 4 membros da seita divina. Depois que o velho imperador divino Pássaro Vermelhão morreu, Aleaven chamou de volta todos os seus cultivadores. Under o comando do mestre Flamespark, eles se dirigiram em direção ao planeta Suzaku. Até mesmo a única família que teve uma herança do antigo mundo do cultivo veio de Aleaven para se juntar a eles. Os corredores do templo celestial do trovão moviam-se entre os cultivadores e emitiam explosões de pressão. Não apenas eles, a seita Cadáver quase enviou toda a sua seita em direção ao planeta Sazuka. Longas equipes de discípulos com caixões moviam-se pelas estrelas. Parecia um cortejo fúnebre. As ações desses 2 lados chamaram imediatamente a atenção das várias forças da Aliança. Depois de ver as informações sobre os Jades, as forças se encontraram em segredo e todas enviaram suas próprias forças. Nesse instante, uma tempestade explodiu, dentro da Aliança. A aura escura antes de uma tempestade violenta apareceu gradualmente. Do outro lado, na região oriental da 4 seita divina, um grupo de anciãos também liderou os membros de sua seita em direção ao planeta Suzaku. Isso era para encobrir o movimento real da 4 seita divina. Quase ao mesmo tempo, todas as várias forças chegaram ao planeta Suzaku. Os 35 anciões do Nirvana, Shatterer restantes se reuniram na seita divina do Pássaro Vermelhão. Eles se sentaram em uma formação com expressões sérias e expectativa em seus olhos. Eles formaram um círculo e todos tinham uma formação abaixo deles. Entre as 35 pessoas, havia uma forma circular que estava vazia. No entanto,
Havia 35 ramos que conectavam este círculo com as formações sob os 35 anciãos. Havia uma grande quantidade de 4 membros da seita divina em torno dos 35 anciãos, nada menos que 10.000 pessoas. Todos eles se sentaram, e havia uma formação embaixo de cada um que se vinculava às formações sob os 35 anciãos. Todos estavam esperando o pedido. Uma vez que a ordem fosse dada, eles liberariam toda a energia original dentro de seus corpos sem reservas para abrir a formação. Nesse momento, Wang Lin se moveu entre as estrelas e lentamente avançou. Logo, ele chegou diante de um anel de fogo que girava como uma tempestade. O rugido de Shu Ligu às vezes podia ser ouvido de dentro. Wang Lin parou do lado de fora da tempestade de fogo e gritou, Shu Ligu. Depois que ele falou, a voz de Shu Ligu dentro do fogo parou de repente. Ao mesmo tempo, uma enorme lacuna dentro da tempestade de fogo apareceu de repente. A lacuna era grande o suficiente para que você pudesse ver claramente a triste figura de Shu Ligu lá dentro. Depois de ouvir a voz de Wang Lin, Shu Ligu inconscientemente revelou uma expressão de lisonja, mas reprimiu à força. Em vez disso, ele revelou sua raiva reprimida. Seu demônio assassino, você finalmente se lembrou do seu avô Shu. Hoje vou lidar com você. Shu Ligu foi forçado a inúmeras situações de vida e morte que o forçaram a compreender a antiga intenção da espada. Seu nível de cultivo aumentou muito, tanto que ele ousaria lutar contra os cultivadores comuns do Nirvana Skrier. Neste momento, ele atacou cheio de raiva e se transformou em uma espada gigante. Ele parecia exatamente com a espada celestial e continha uma sugestão da aura de riqueza. Enquanto ele partia, as chamas ao redor dele foram empurradas para trás. A grande espada que Shu Ligu formou avançou e se aproximou de Wang Lin. Frio passou pelos olhos de Wang Lin e ele nem mesmo olhou para a espada gigante. Ele acenou com a mão direita e a energia infinita da origem se reuniram antes de atirar na espada gigante que vinha em sua direção. Um som estrondoso ecoou e a espada gigante desabou. Shu Ligu recuou aterrorizado, mas não estava disposto a desistir. Ele soltou um rugido e então se transformou em 9 grandes espadas que formaram uma formação de espada. A formação da espada emitiu uma intenção de espada monstruosa e investiu contra Wang Lin mais uma vez. Wang Lin acenou com a cabeça ligeiramente. O atual Shu Ligu mal atendia aos seus requisitos. Ele entrou na formação de espada e casualmente agarrou um dos golpes. Ele apertou impiedosamente, e sons de estalho ecoaram e as 8 espadas restantes ruíram. No entanto, a intenção da espada permaneceu e se transformou em 8 crânios gigantes que investiram contra Wang Lin. Interessante. O trovão cintilou no olho direito de Wang Lin e um trovão interminável cercou. O trovão se moveu como cobras e os 8 crânios soltaram gritos miseráveis e todos explodiram. Segurando a grande espada em sua mão, Wang Lin usou um pouco mais de força e sons de estalho vieram da espada junto com a voz em pânico de Shu Ligu. Mestre! Mestre! O pequeno Shu estava errado. Não foi intencional, só não conheci meu alto, poderoso, bonito, confiante, inteligente, corajoso, extraordinário, incomparável, único, supera todos aqueles atrás depois, sábio, ousado, realizado, elegante, bonito como um já de árvore, amada por todos, talentosa, grande erudita, cultivo de sacudir os céus e mestre amigável. Este pequenino sentiu muito a sua falta. Depois de todos esses anos, o mestre finalmente se lembrou do pequeno Shu. Achei que o mestre não me queria mais. Mestre, vá com calma, vá com calma. Shu Ligu era tímido por natureza e estava morrendo de medo. Ele havia dito cada coisa em que conseguia pensar ao mesmo tempo, e até Wang Lin ficou surpreso ao ouvir isso. Shu Ligu sentiu a morte se aproximando mais uma vez. A mão de Wang Lin era como uma foice que poderia ceifar sua alma. Apenas um pouco mais de força esmagaria sua alma que estava escondida dentro da espada. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1110. Rain, Celestial Realma abre mais uma vez. Capítulo 1110. Rain Celestial Realma abre mais uma vez. Cale-se. Wang Lin franziu a testa. Shu Ligu imediatamente parou de falar, mas o corpo de sua espada tremia ao pensar. Acabou, acabou. Devo ter enlouquecido para ousar atacar esse demônio. Shu Ligu, Shu Ligu, você é um demônio tão astuto, como pode ser tão impulsivo? Esse refinamento acabou e vou ver sua atuação a partir de agora. Se você se atrever a se rebelar de novo, vou apagá-lo. A voz de Wang Lin estava fria,
Mas foi como uma brisa de primavera que aliviou o coração de Shuligo. Ele rapidamente disse, mestre realmente é. Sem esperar que Shuligo terminasse, Wang Lin acenou com a mão direita e lançou a espada na fenda espacial. Ele não queria ouvir a bajulação exagerada de Shuligo. Depois de colocar Shuligo de lado, Wang Lin deu um passo para o lado e desapareceu. Taxia ainda estava sentado em um planeta de cultivo em algum lugar dentro da seita divina do pássaro vermilion. Havia várias peles de besta ao lado dele, e ele continuou a infundir o poder da tatuagem nelas. Enquanto ele desenhava, a mão direita de Taxia tremia e ele ergueu a cabeça. Wang Lin apareceu sem saber e olhou para ele com calma. Taxia ponderou um pouco e disse amargamente, mestre. Wang Lin desviou o olhar e olhou para longe. Depois de um longo tempo, ele disse calmamente, você recuperou sua consciência, então não precisa me chamar de mestre. O rosto de Taxia ficou ainda mais amargo e então ele disse suavemente, foi Master quem me permitiu sobreviver até agora. Taxia nunca vai esquecer isso. Wang Lin deixou escapar um suspiro ao olhar para Taxia e perguntar, quando você vai embora? O corpo de Taxia estremeceu ao olhar para Wang Lin. Depois de refletir um pouco, ele deu um sorriso irônico e disse, como o mestre viu através de mim. Você tem feito talismãs desde que chegou aqui. Se você ainda não tivesse um plano, não estaria fazendo isso. Esta foi a primeira vez que Wang Lin conheceu Taxia em alguns anos. Wang Lin também se sentiu muito complexo em encontrar seu ex-guarda celestial. Taxia acenou com a cabeça e sussurrou, eu quero ver os membros do meu clã de volta em Alhaven. Mestre, além dos talismãs que fiz para mim, também fiz 3 para você. Eles são velocidade, colapso e selamento. Enquanto falava, ele tirou 3 peles de animal e respeitosamente as entregou a Wang Lin. Esses 3 talismãs foram feitos com peles muito raras. O esforço necessário para fazê-los foi várias vezes maior do que o normal. Wang Lin olhou para Taxia enquanto ele pegava os 3 talismãs e disse: "O Aliança Star System está muito caótico agora. Tenha cuidado na sua viagem." Taxia olhou para Wang Lin e acenou com a cabeça. "Se você vir o discípulo que assumi no planeta Qinling, por favor, ajude-me a cuidar dele." Wang Lin deu outra olhada em Taxia antes de sair. Não foi até Wang Lin ir embora que Taxia silenciosamente se ajoelhou e fez uma reverência em direção a Wang Lin. Então ele guardou todas as peles de besta, respirou fundo e voou para o céu. Situ, naturalmente, teve que ir nesta viagem ao reino celestial da chuva para salvar o imperador divino dragão Azuri. O veneno em seu corpo não tinha sido completamente expulso e, se não houvesse antídoto, causaria problemas mais tarde. Situnan já havia chegado ao lado de onde os 35 anciãos estavam e estava ao lado de um deles. Este era o ancião que estava ajudando Situnan a expulsar o veneno. Situnan ficou ali sentado com uma expressão séria, mas já havia se decidido. Se ele remover o veneno, ele irá arrastar o Wang Lin para o planeta Fengluan para se vingar. Ele iria devolver todo o sofrimento que teve que suportar das cultivadoras do planeta Fengluan. Havia alguns planetas abandonados na seita divina do pássaro vermelhão que não eram adequados para as pessoas viverem. Eles estavam cheios de um gás venenoso, e as chamas tornavam o veneno ainda mais intenso. Neste momento, Wang Lin apareceu ao lado de um desses planetas abandonados. Não havia plantas e quase toda a vida se extinguiu. Havia apenas um deserto negro que emitia um calor intenso. Quando você estava neste deserto negro, você podia sentir os traços de veneno misturados com o calor. O deserto negro não era plano, tinha altos e baixos e até montanhas. Havia uma montanha antes de Wang Lin. Estava completamente preto e as ondas de calor faziam com que o cabelo branco de Wang Lin flutuasse com o vento. Wang Lin juntou as mãos e disse: "Wang Lin cumprimenta o casal da nuvem celestial do último ano." No momento em que sua voz saiu, um raio de energia de espada saiu da montanha e disparou em direção a Wang Lin. Wang Lin não recuou, mas sorriu ao olhar para a energia da espada. A energia da espada se fechou e se transformou em uma pessoa. Essa pessoa parecia de meia idade e era muito bonita, mas um pouco pálida. Quando ele olhou para Wang Lin, ele também tinha um sorriso no rosto. "Wang Lin, os 2 veteranos já sabiam que você viria, então desça comigo." Este homem era Zoe. Não havia necessidade de falar sobre o relacionamento deles. Com um sorriso, os 2 entraram na montanha e desceram. Esta montanha era extremamente profunda e ondas de calor intensas vinham de dentro dela. Wang Lin naturalmente não se importou e olhou para Zoe. Zoe parecia normal e sussurrou:
Quando cheguei aqui, realmente não estava acostumado, mas agora não é problema. Zoe roubou um pouco, mas ainda perguntou, Wang Lin. Você? Eu ouvi que você veio desta vez planejou salvar o Imperador Divino Dragão Azuri. Wang Lin balançou a cabeça enquanto olhava para Zoe com um olhar de respeito e disse, além de salvar o Imperador Divino Dragão Azuri, há também o assunto com o Imperador Celestial King Lin. Somente despertando King Lin o Senhor Celestial King Shuang pode reviver. Depois que Zoe ouviu isso, a emoção encheu seu rosto. Ele olhou para Wang Lin e agradeceu o auxílio, obrigado. A expressão de Wang Lin tornou-se complicada e ele balançou a cabeça. Zoe ficou surpreso e imediatamente pensou em algo. Sua expressão tornou-se sombria e, ao descer com Wang Lin, ele disse, você e eu somos muito parecidos. Mas eu tenho você para me ajudar, enquanto você não tem ninguém para ajudá-lo. O grande irmão Zoe é impotente para ajudá-lo. Wang Lin ponderou em silêncio e não disse mais nada. Não muito depois, os dois chegaram ao fundo. O fundo havia sido mudado completamente por alguém com um feitiço poderoso. Era como um mundo diferente separado do veneno, era como o Jardim do Éden. Um pequeno rio fluía para um local desconhecido com várias cabanas de madeira próximas. Havia até campos verdes com algumas flores desabrochando. Wang Wen estava sentado à margem do rio, sorrindo para seu amante, Wu Juan, do outro lado. Wu Juan era como uma criança com os pés no rio, ocasionalmente levantando uma onda. Depois que Wang Lin e Zoe entraram na barreira, Wang Lin apertou suas mãos e disse respeitosamente, Júnior Wang Lin cumprimenta dois idosos. Wang Wen olhou para Wang Lin e sorriu. Diga-me o motivo pelo qual você me pediu para atacar furtivamente Lianzi, caso contrário, não vou deixar você escapar tão facilmente. Wu Juan, do outro lado do rio, molhou enquanto ela mexia no cabelo e disse, Wang Lin, ele se preocupa muito com isso. Ele sente que é constrangedor atacar furtivamente um júnior com seu status de veterano. Wang Lin sorriu. Wang Wen e Wu Juan se tornaram muito próximos dele depois do que aconteceu na Terra dos Espíritos Demoníacos. Eles não o consideravam mais como um estranho. Wang Wen provavelmente não se importava muito em atacar furtivamente Lianzi. Desde que foi perguntado, Wang Lin explicou um pouco, e Wang Wen não se importou mais com isso depois de ouvir o motivo. De volta à Terra dos Espíritos Demoníacos, Júnior ouviu as últimas palavras do Imperador Celestial King Lin. Templo do Reino Celestial da Chuva, Cristal da Alma de Origem e Corpo de King Shuang. Júnior tem dois deles, mas o Templo do Reino Celestial da Chuva. Wang Lin parou aqui e olhou para Wang Wei. A expressão de Wang Wei ficou séria e ele acenou com a cabeça. Durante esses anos, pensei sobre isso e realmente vi um templo. Foi onde o mestre se tornou Imperador Celestial. Eu também te falei sobre esse assunto antes, então você vir aqui agora significa. Wang Wei olhou para Wang Lin. Wang Lin ponderou silenciosamente antes de contar a ele sobre como o antigo Imperador Divino havia tomado o cristal do Reino Celestial da Chuva. Wang Wei ficou sério depois de ouvir isso, e até o Juan parou de jogar no rifle. Ela calçou os sapatos e aproximou-se de Wang Wei. Os dois se entreolharam e Wang Wei disse, nós dois vamos nos lembrar da bondade do velho divino Imperador Pássaro Vermilion. Se o Imperador Divino do Dragão Azul está realmente preso no Reino Celestial, nós dois ajudaremos a resgatá-lo para retribuir o favor do velho Imperador Divino Pássaro Vermilion de obter o cristal do Reino Celestial da Chuva. Wang Lin acenou com a cabeça. Wang Wei e o Juan arrumaram um pouco e, junto com Zoe, saíram com Wang Li dentro. Quanto ao corpo de King Lin, Wang Wei o estava segurando. Na formação no planeta Vermilion principal, todos estavam esperando em silêncio. Nesse momento, 4 raios de luz se aproximaram e chegaram à formação, revelando Wang Lin, Wang Wei e a empresa. Wang Lin entrou no centro da formação e sentou-se sem perder tempo. Seus olhos brilharam e ele gritou, abra a formação. Com isso, sua mão direita alcançou o vazio e uma rachadura apareceu. Um cristal cheio de energia espiritual celestial voou. Ao mesmo tempo, os 10.000 membros da seita abriram seus olhos e sua energia de origem foi para a formação. A formação abaixo deles imediatamente começou a piscar. No momento em que a luz atingiu um certo grau de brilho, ela começou a se reunir sob os 35 anciãos. Todos os anciãos formaram um selo e ativaram sua energia como loucos. Toda a energia de origem dos discípulos foi dividida em 35 porções e movida diretamente em direção ao cristal diante de Wang Lin no centro do formato. Em um instante,
O cristal brilhou intensamente e uma quantidade inimaginável de energia espiritual celestial encheu a área. Um pilar de energia espiritual celestial disparou para o céu e ondas se espalharam em todas as direções. Um estrondo estrondoso ecoou quando a porta para o reino celestial da chuva apareceu lentamente acima do planeta vermelho de Divine Sect. Neste momento, todos os cultivadores que alcançaram um determinado cultivo sentiram esta flutuação. Aqueles que estão familiarizados podem dizer que o reino celeste da chuva foi aberto. Ao mesmo tempo, os fornos de chuva surgiram em todo o Alliance Star System. No entanto, a Lua vem, aceita cadáver e as várias forças da Aliança já se reuniram em torno do planeta Suzaku. Embora estivessem chocados, eles não tinham tempo para se preocupar com isso. Pessoas com nosso nível de cultivo tornarão o reino celestial da chuva instável e colapsarão em grande escala. Devemos resgatar rapidamente o Imperador Divino Dragão Azuri. Depois que Wang Lin falou, ele avançou em direção ao portão do reino Raincel. Atrás dele, os 35 anciãos, Situna, Wang Wei, Wu Juan e outros o seguiram. Outra pessoa a quem Wang Lin estava muito ocupado para prestar atenção também avançou em direção ao reino celestial da chuva. Essa pessoa era o cadáver feminino prateado. Ao mesmo tempo, em um planeta remoto e abandonado na região norte da Aliança, o planeta estremeceu violentamente e se abriu em uma cruz. Um velho de cabelos brancos saiu flutuando com o cabelo cobrindo o rosto. Havia uma luz de cristal piscando diante dele. Era uma fornalha de chuva. Wang Lin. Você não pode escapar dos meus cálculos. Nesse momento, uma rajada de vento soprou para longe os cabelos bagunçados do rosto do velho, revelando o que ele era. Todo vidente,